Olá, estamos no Critique Podcast, o que as empresas não mostram. Eu sou Mário Espesiano. Vamos que vamos em mais uma noite espetacular aqui de convidados nessa maratona, semana cheia, hein? E se você quer interagir com a gente, entra lá, critiquepodcast.com.br. Aproveita, compra os Sparks, já faça perguntas. Se quer anunciar seu produto, já tem um Propagandas ali que você compra com os Sparks anunciando o nosso programa aqui. Né, Diegão? Boa noite, Diego Baltazar. Boa noite, Mário Espesiano. Hoje a agenda é muito interessante, hein, galera? Vamos falar desse mundo digital aí, de bancos. Mas antes, vamos falar de oportunidade. Vamos falar de tecnologia, cara. Opa! Críticos e críticas. A gente sempre fala aqui no Critique. A programação é a carreira do futuro. Sobram vagas, galera, e falta gente qualificada. Vocês precisam conhecer a Tribe. Se você curte tecnologia e quer transformar a sua vida, a Tribe é uma escola top, de altíssima qualidade, onde você pode aprender, programar e trabalhar. Você pode, inclusive, começar a pagar seu curso depois que estiver trabalhando. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, a Tribe ela tem 1.500 horas de formação e mais de 100 empresas parceiras que podem te ajudar a recolocar vocês nessa jornada. Né? E vocês podem ter uma dúvida do tipo, será que a Tribe pode me recolocar no mercado de trabalho? 94% das pessoas que começam a estudar com a Tribe estão recolocadas no mercado de trabalho depois de 3 meses de formatura, galera. Então, oportunidade não passa 2 vezes, a gente vai disponibilizar um link aqui embaixo. Entrem lá, confiram o curso de formação de desenvolvimento web da Tribe e se inscrevam para o processo seletivo. Certo? Certo, Marião? É isso aí, baita dica aí, galera. Presta atenção aí, que senão não vai rolar aí. Tem que ficar atento com as dicas do Diego. Eu vou dar as dicas financeiras aí também. Tô de uma consultoria ali para te ajudar, tá com dívidas aí, quer sair dessa daí? Cola na LTW Consult, os caras são brabo ali, vão te ajudar. A partir, um plano ali, planejador de sonhos. Qual que é o teu sonho? Você preenche planejador de sonhos ali, eles te ajudam a alcançar seu objetivo. É muito fera, tem que colar no site dos caras, ltwconsult.com.br. Você vai colar e vai entender tudo, é muito fácil ali, ó, amigável ali, facinho de administrar. Não cai nessa, aí tá com dívida, os caras ajudam a negociar, hein, ó. Monta um esquema ali pra você sair disso o mais rápido possível. Ficar endividado é um problemão, né, galera? É isso aí, Diego. É isso aí, meu amigo. Então, você que vai planejar suas finanças com a LTW, hoje é uma agenda especial que eu já queria trazer no Critique. Falar de banco. Oi? Oi. Galerinha, a gente tá com um problema técnico no áudio, a gente já volta, na mesa tá tudo certinho, a gente vai resolver aqui, tá, meu gente? Pausou? Se tiver de um time Tá. com o áudio, Ah, não vi. Cortou aonde? vou pausar aqui. Não, tá rodando. Ah, tá. Aí, galera, tamo... Chutaram os cabos, os caras. É o ao vivo, né? O ao vivo é isso. Ah, o público tá reportando. Eles estão... Tá normal na mesa pra mim. Eu testei tudo, mas... É coisa do YouTube isso aí, eu acho. Deixa eu até ver se na Twitch tá. Tá sem som, né? Agora você pausou o som, né? Eu acabei de reiniciar a mesa, só um minuto. Quem Estranho, que né? disse? Foi o público ou foi alguém do estúdio? Até falou. Melhorou? Ó, escuta. Tá saindo normal aqui o som, né, Agora galera? acabou de voltar normal. Voltou normal? Voltou normal. A mesa deu pau, é só a gente liguei lá, voltou a funcionar. Ah, é? Então, podemos aí? Voltou? Podemos. Só- Pergunta pra galera se tá beleza aí. Tá beleza o som aí, beleza galera? aí, Aí, meu ó. povo? Críticos e críticas. Nosso jovem aprendiz hoje será açoitado na salinha. É isso, galera. É ao vivo. Tamo junto. Eu acho que a gente, Diego, você tem que jogar mais golfe com o CEO aqui do Google, tá ligado? Seu general manager aqui, você tem que jogar golfe.
Sem dúvida. Com ele, o tênis. O ao vivo é assim, na saúde, na felicidade e na tristeza, tamo junto, meu. Valeu, galera, aí. Acontecendo imprevistos aqui. Diegão, continua Vamos falando lá. do que a gente vai falar hoje aí. Essa é uma agenda que a gente já queria trazer pro Critique faz tempo, né? A gente vai falar hoje de um banco digital que vem crescendo forte no Brasil, galera. Eles têm hoje 60% do público baseado no Nordeste e 55% desses clientes são clientes em cidades com menos de 100 mil habitantes, né? Então é bem interessante porque a gente vai discutir estratégia aqui. Ele é CEO e cofundador do Will Bank. A gente vai falar hoje com o Felipe Félix. Felipe, obrigado pela tua presença e seja bem-vindo ao Critique, cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Diego, Mário. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí no Critique. É um prazer estar aqui. Vamos falar de negócio aqui, cara, bastante, Boa noite. mas... Boa noite. E tem que bater o ponto aqui hein, no Critique, hein, ó, pra dar a entrada. Senão o nosso RH ele é muito exigente. O Marião já ia me... Esse aqui? Exatamente, Isso. ali, ó. Aí você... Essa tecnologia Na moderna. saída você deixa ele aí. Aí, cara, aqui tem que bater o ponto Tá no na verso ali, entrada ó. e na saída. Aí, ó. cara. Show de bola. Você já tinha usado uma tecnologia tão moderna quanto esse relógio antes? Não tem no banco? Essa aqui no banco ainda não chegou não, mas... Digamos que é um relógio de ponto que vai ser digitalizado em breve. vai ser Como disruptado. Disruptado. Ainda não É a foi. palavra, é a palavra. Ainda não foi. Cara, pra gente começar a falar do banco, da estratégia, dessa curva de crescimento gigante que vocês estão tendo, eu queria saber um pouco da tua trajetória, né? Então, tem algumas palavras-chave aqui que vocês evoluíram do meu Pag, né? E hoje vocês chegaram a um número de 1 milhão de clientes ativos, ou mais do que isso. Como é que se deu essa trajetória? Como é que vocês chegaram onde vocês estão hoje, cara? Legal. Bom, contando um pouquinho da história desde o começo, eu sou nordestino, eu sou nascido na Paraíba e com meses de idade eu fui para o Maranhão. Morei no Maranhão até 17 anos, meus pais moram no Maranhão até hoje, eu estava no Maranhão até domingo, inclusive. Legal. Fui visitá-los, não consegui estar lá no Dia dos Pais e fui logo na sequência. E com 17 anos eu vim para São Paulo para estudar. Uhum. Fiz engenharia naval, não tenho ideia como é que se constrói um navio. Aqui na USP. Aqui na Poli. E ainda no terceiro ano de faculdade eu fui para o Banco JBS, que era o banco da JF, do frigorífico. Era um banco ainda, estava super no começo do banco, tinha 80 pessoas. Caramba. 100 milhões de patrimônio líquido, super pequeno. Só que foi um momento em que, foi primeiro uma grande escola para mim. Sim. Porque é um banco pequeno, você fica dentro de uma área, mas você tem a possibilidade de trabalhar com diversas pessoas, conhecer de tudo. Um time altamente qualificado, era super legal trabalhar lá. E, ao mesmo tempo, um pessoal super agressivo. Um pessoal que queria conquistar muita coisa, né? Então, o primeiro passo que eles deram foi comprar um outro banco do Sul, chamado Banco Matoni, 20 vezes maior, 2 bilhões de PL. E esse foi o início do Banco Original. O Banco Original, inclusive, começou azul. Não com a era bola original azul. antes. Ele tornou original quando comprou o Matoni. Tornou original quando comprou o Matoni. Que era um... eu lembro. Era uma bolinha azul, assim, Verde. depois virou verde. Em 2014, 2015 se tornou verde. E eu participei desse processo de transformação digital. O início das discussões era muito incipiente. Nem regulatoriamente era possível se abrir uma conta digital. Teve que se mudar uma regulação, que era 2025. Ele foi desbravador. Foi desbravador. Tinha uma pessoa que tinha acabado de sair do Banco Central, que era o Henrique Meirelles. Então, tinha muito conhecimento, influência e uma visão super legal que abriu portas nesse sentido. Então, acho que o primeiro ponto que é importante para contar um pouco dessa história foi todo esse estalo que aconteceu, esse início de falar, eu me via em mesas de discussões e falar, cara, imagina, Félix, o pessoal me chama de Félix. Félix, cara, imagina, como é que você faria uma TED se a gente tivesse banco, cara? Como é que seria uma TED? Vamos botar uma bola de um jeito, vamos fazer dessa forma. Então, foi muito legal esse momento da gente tentar desconstruir o que a gente tinha até então. Isso foi 2013, esse período, né? Só que o Banco Original, ele cresceu
muito rápido a quantidade de pessoas, inclusive saiu daquele banco de 80 para 100, 200, 300, 400, 500, só que ao contrário das empresas de tecnologia hoje, ele cresceu burocratizando naquela época, e eu ali como uma pessoa jovem, querendo construir, querendo participar de algo em que eu conseguiria efetivamente transformar, e ser protagonista numa mudança, eu vi que, poxa, ali talvez não teria mais espaço para eu fazer isso. Naquela época, os executivos que tinham fundado o banco já não participavam do projeto do Banco Digital também. E um ex-executivo me chamou para uma empresa de cartão private label que focava em emitir cartão para pessoas desbancarizadas, baixa renda. Ficava no Espírito Santo essa empresa, que se chama Avista. Avista Administradora de Cartões de Crédito. Eu nunca tinha ouvido falar da empresa até então. Eu confiava muito nesse executivo. Ele é uma das pessoas que poxa, me mentorou durante muito tempo, que é o Fernando O'Hara, me ajudou a me construir como profissional, inclusive. Então, foi super bacana esse período. E eu fui confiando, inclusive, no julgamento dele. Eu falei, pô, o O'Hara tá aqui, como é que eu não vou? E o que eu tava buscando nessa época? Poxa, um lugar em que eu pudesse influenciar positivamente, porque, até por influência do meu pai, eu tinha a minha trajetória profissional programada ali. Eu sabia exatamente o que eu ia fazer cada ano, e com certeza, obviamente, não deu certo da forma que planejava, que nunca dá. Exato. Mas você vai consertando a trajetória, sabe? Eu vi no Avista o lugar onde eu falei, puta, aqui eu consigo, talvez é um ambiente legal para empreender, para aprender. E como que era a tua função no original e como que foi pro... Legal. No original... Ou antes, né? O original tinha 80 pessoas, eu ficava dentro da área de riscos e gestão de capital. Era uma área extremamente técnica, falavam que eu era o estranho no ninho, porque eu era o único não japonês. Não japonês e maranhense, puta, fudeu, né? Mas foi um lugar onde o time era muito bom, assim. Era muito bom, aprendi pra caramba. Assim, qualificado. Era muito qualificado. Eu acho que eu tava no começo do 4º ano da Poli e nem dava para trabalhar direito, mas enfim, o O'Hara também fez Poli. Todo mundo na área também tinha feito Poli, na verdade, então todo mundo sabia que ia ser difícil. Mas foi um lugar que eu aprendi muito nesse período. Tinha muito espaço para você poder influenciar naquela época. E após isso, no Avista, quando eu fui para ser Head de Finanças. Então... Esse aí é o famoso retrato para nós que também somos engenheiros, de uma geração que ainda existe e perdura, de engenheiros que roubam vaga de economista, administradores... É o engenheiro que se infiltra em bancos. Exatamente. Igual você falou, não sei construir um navio, não tem ideia. Mas operar um banco está se provando. Isso que é o... Olha, eu não digo que já chamei alguém para trocar uma... Eu sou eletricista, engenheiro eletricista. Não, elétrico. Fala o das antigas. A galera falava elétrico. Elétrico se eu tomasse um choque na tua mão. Ele se comprar, é sempre a saída. E não vou dizer que chama alguém para trocar lâmpada na minha casa. Isso também não. Mas, deu um orgulho, né? Um orgulho, mas assim, cara, o que eu aprendi na faculdade, o que eu levei depois, acho que a experiência... Óbvio que você tem toda uma questão de raciocínio lógico, né? Sim. Mas o que a experiência trouxe pós-faculdade é que me deu bagagem na carreira, né, cara? Sem dúvida. Pra você também, né? Sem dúvida. E acho que uma coisa que a gente vai construindo, né? O engenheiro, ele tá lá, ele é formado para resolver problemas, de alguma forma. Seja através de estrutura, seja através de qualquer outra coisa. E é basicamente o que a gente acaba fazendo. Todos nós aqui acabamos resolvendo problemas. E eu acho que por isso, além da parte lógica e técnica, né? Mas engenharia, assim, por mera curiosidade, não era a minha primeira opção, apesar de eu gostar muito de engenharia. E naquele meu pragmatismo do que eu queria ser, a jornada de... Pô, eu sabia que eu queria trabalhar 2 anos em banco, depois private equity, para aprender como é que eu ia mexer numa empresa, depois eu queria empreender, né? E meu pai foi o que me influenciou, porque meu pai era quase um engenheiro, ele é um engenheiro, ele é um wannabe engenheiro. Ele formou em administração. E porque ele queria ser um engenheiro elétrico, passou em mecânica, ele achava mecânica fácil. Falei, não tem engenharia fácil, porra. Não tem engenharia fácil. Produção. E dentro dessa trajetória, ele falou, pô, por que você não faz engenharia? Porque, você quer fazer economia, depois você faz economia. Foi o que eu acabei fazendo. Eu fiz engenharia e depois o mestrado em economia. Legal. Mas, enfim...
Então, no Avista eu fui head de finanças, cuidar de tesouraria, planejamento financeiro, tudo isso. Cheguei lá em 2014, foi uma experiência incrível. Os fundadores do Avista, que são Giovanni e Walter, uma família super tradicional, empreendedora do Espírito Santo, são grandes empreendedores, assim, me ensinaram muito. Hoje são sócios fundadores também do Will. Então a gente construiu a empresa juntos. E eu fui crescendo na empresa, influenciando alguns aspectos. Foi super legal porque, poxa, a gente fez expansão para o Nordeste. A gente foi o segundo emissor não financeiro a conseguir emitir um cartão Mastercard. Era extremamente complexo você emitir um cartão Mastercard ou Visa, se você não era banco. Era muito difícil fazer isso. A gente foi o segundo emissor no Brasil a conseguir fazer isso. E por que isso era importante? Porque a gente queria que o cliente que fizesse um cartão no nosso supermercado, um supermercado parceiro, pudesse transacionar o cartão em qualquer lugar. Né? Então, passei mais ou menos um ano como head de finanças, me tornei CFO lá e fiquei com o CFO até fundar o PAG. Na época, o Will Bank chamava PAG, em maio de 17. E foi uma operação totalmente apartada do Avista e, de certa forma, resolvendo alguns problemas que o Avista não conseguia resolver. Tá? Entendi. E aí a organização antiga ela continuou e o PAG se tornou uma operação independente e você foi cuidar do PAG. Né? O que acabou acontecendo foi que o que ficou muito claro no Avista? O Avista atendia um público que os bancos não conseguiam atender. Tá? Principalmente no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul da Bahia e um pouco em São Paulo. Só qual era o problema? Como é que funcionava a operação do Avista? O Avista atendia esse público que não era bancarizado e ele fazia o cartão geralmente em um supermercado ou em qualquer outro tipo de loja varejista. Né? Então ele fazia o cartão por dois motivos. Ou ele não tinha dinheiro para fazer alguma compra, né? Ou o varejista dava uma condição muito vantajosa para ele fazer uma compra específica, tipo um desconto, parcelamento gigantesco, tal. Apesar dele ter dinheiro, ele falou, pô, vou comprar com desconto. Né? Independente de qual desses cenários o cliente estava fazendo o cartão, o que acontecia? Ele estava fazendo o cartão para uma compra específica. Então ele passava de 3 a 6 meses só resolvendo aquele problema, né? E só isso. Então, apesar do Avista estar atendendo um público desbancarizado, ele não estava exercendo a bancarização. Então, a gente começou a estudar e eu via, para mim, me chamava atenção a quantidade de dados que a gente tinha, por exemplo, circulando. Eu falei, pô, isso é riquíssimo. Ninguém sabe onde é que esse público compra. Ninguém sabe o que esse cara gasta. Ninguém sabe qual o poder de tá compra fora do desse sistema, cara. né? Tá totalmente fora do sistema. Por que esse cara passa de 3 a 6 meses? Por que esse cara não pega esse cartão e não utiliza? Por que esse cara não abre uma conta no banco? Então, obviamente, ali 2014, 2015, já existia Nubank. Eu já acompanhava muito de perto o movimento do Nubank. Mas eu comecei a me aprofundar num público que não era o foco do Nubank. Né? O Nubank, o Banco Inter, na época o Digio, eles começaram resolvendo um problema de um público bancarizado insatisfeito com o seu banco. Né? E dentro desse cenário, a gente encontrou 3 grandes motivos assim que fazem as pessoas... A gente tem uma população desbancarizada muito forte. Só para referenciar, no Brasil tem 45 milhões de pessoas desbancarizadas, movimenta uma centenas de bilhões de reais. 40% dessa população desbancarizada está no Nordeste. E eu, como nordestino, de cidade do interior, minha família é parte de pai interior da Paraíba, minha família é parte de mãe interior do Maranhão. Cara, não é tão difícil achar uma agência bancária. Problema de acesso e de bancarização não é uma questão do cliente não conseguir ir ao banco. É ele consegue ao burocracia, banco. talvez. É uma questão dele não querer abrir a conta Ele do tem banco. Então, isso acontece por 3 motivos. É uma relação meio machucada. Primeira coisa, é exatamente isso. Relação fragilizada. Ou ele tem algum parente ou ele tem algum parente que não se deu bem com o banco, ou ele mesmo foi negativado, foi cobrado errado, fila pra caramba. O segundo, que é mais óbvio, é caro. Né? E o terceiro, que não é tão óbvio, mas drivou muito o nosso processo de construção do PAG, é o fato do cliente não ver um valor muito claro em abrir uma conta bancária. O que eu quero dizer com isso? Pô, eu vou no banco, eu vou pegar uma puta de uma fila, num calor de 40 graus no Maranhão, na sombra, de noite,
E o cara vai me abrir a conta, só que eu vou pagar tarifa para manter meu dinheiro lá, pagar tarifa para tirar o dinheiro da conta do banco. Cara, eu perco o controle do dinheiro no banco. O cliente, na verdade, o que a gente percebeu, ele tem muito mais segurança com o dinheiro com ele. E o segundo, ele tem muito mais controle do dinheiro na mão dele. Então, eu tô com R$1.000 aqui. É R$300 para eu fazer isso, R$400 para fazer aquilo, R$400 para fazer aquilo. Então, é muito mais simples ele fazer isso. Então, o processo de bancarização parte de você resolver uma dor grande o suficiente para esse cliente abrir uma conta no banco. Então, o que a gente fez? A gente ofereceu... Mas é só para conceito, só para a gente aterrissar o conceito. Na verdade, há uma dor, mas é uma dor pacificada no universo do cliente na medida que ele convive com a situação de ter o dinheiro no colchão com ele, de não procurar o banco, mas na verdade há uma dor ali. Tem uma dor. Total. Né? Tem uma dor. Que é envolver o cliente numa nova perspectiva de... Com certeza. Né? Com certeza. Quando você fala em banco, acho que poucas pessoas conectam o banco a algo positivo, né? Esse cliente não conecta de forma alguma. E por isso que ele fala, eu quero nem saber de banco. Aliás, eu tô bem feliz que eu fechei uma conta num banco desses principais. Pô, você aí. conseguiu? Rapaz, Foi traumático, assim, e não é a primeira vez que eu fecho conta nesse banco. Tive que abrir por conta de quê, né? Deu a fonte pagadora nas outras empresas aí... triste, né? É tão legal trabalhar numa empresa que te permite dar liberdade. Paga onde você quer receber. Tá aqui, é muito melhor. Isso aí pro CLT. Sim. Mas deixa ele... Não, exatamente. Você estava falando um pouco, mas só para entender um número que você falou, que foi muito interessante. Você falou 45 milhões de pessoas desbancarizadas, mas essa população, para eu entender um pouco essa massa, ela é homogênea ou tem boas nuances dentro dessa população? Assim, as dores, porque você está falando das dores, Sim. Elas são exatamente as mesmas? Primeiro, geograficamente ela não é homogênea, né? Então, a maior parte está no Nordeste. Quando a gente olha o perfil social dessa população também é muito claro. Tem muito mais mulheres, tem muito mais pessoas negras. Obviamente, acaba sendo um retrato de marginalização no Brasil. Então, ao a gente se propor resolver esse problema, a gente acaba também gerando valor em outros aspectos dentro do mercado, né? Então, a gente acaba incluindo mulheres no sistema financeiro, a gente acaba incluindo pessoas racialmente marginalizadas, porque às vezes o modelo de crédito também marginaliza por conta própria, dado que ele é baseado no histórico, né? E geograficamente o Nordeste também acaba sendo a região com maior volume de desbancarizados, né? Então, dentro desse aspecto, quando a gente se propõe a resolver esse problema, a gente acaba tangenciando outros problemas sociais dentro da sociedade como um todo, né? Legal. E eu vi também, pude observar, Félix, que quando vocês fundaram o Will, havia uma vocação ou um foco de começar em cidades pequenas, com menos de 100 mil habitantes, entre comerciantes. Por que vocês escolheram essa estratégia? Era uma forma de se aproximar mais desse público-alvo? Como é que foi? Boa. Eu vou trazer um aspecto, talvez, pouco romântico aqui, do tipo, foi zero direcionado, assim. Foi consequência. Então, foi difícil pra caramba, na verdade, construir isso. Porque, vamos lá, quando a gente fundou o PAG na época, em maio de 17, o que a gente tinha uma visão? A gente tinha uma visão que a gente tinha um problema gigantesco, que a gente gostaria de resolver. Isso poderia nos posicionar positivamente, porque num mercado muito competitivo, você tem que fazer uma escolha. Qual tipo de guerra que você vai... Como é que você vai se posicionar? Né? O que a gente falou vamos nichar. Só que é um nicho gigantesco. 445 milhões de pessoas movimentaram 800 bilhões de reais. É gigantesco. Né? Só que para construir isso, poxa, teve muita evolução. Né? Então, primeiro, para esse processo de entendimento, entender quais são esses 3 fatores que fazem a pessoa ser desbancarizada. E a gente tentar interpretar, poxa, como é que a gente resolve esse problema então? Então, para resolver esse problema, a gente precisa gerar um valor muito grande para esse cara. O que esse cara gostaria de ter que ele não tem acesso? Crédito. Então, o que a gente fez, Diego, foi criar uma tecnologia proprietária que envolve todo o processo de cadastro, onboarding e um motor de decisão
que nos permite aprovar aqueles que não são aprovados por ninguém, tá? Só que o processo de aprendizado no crédito, ele é lento. Ele por si só é uma barreira de entrada. Você só aprende a dar crédito dando crédito, né? Então, como a gente conseguiu criar uma vantagem competitiva? Como a gente conseguiu alcançar esse público que ninguém alcança? E só para situar um pouquinho, 40% dos clientes que a gente aprova hoje não tem nenhum tipo de cartão de crédito. E quando eu falo nenhum tipo, é nem o private label do supermercado da esquina. Então, ele não tem nenhum tipo de saldo de crédito registrado no Banco Central. Caramba. Então, a gente está conseguindo atender um público ou inserir que ninguém consegue. A gente fala que a gente atende os invisíveis de crédito. São 60 milhões de pessoas. É até maior do que a população desbancarizada, né? Então, criando essa tecnologia proprietária, o que a gente fez? Obviamente, os outros fundadores é o Giovanni e o Walter, que são fundadores do Avista, no qual eu fui CFO durante 3 anos. Mas eles construíram o Avista em 1999. Eles tinham uma experiência empírica de 15 anos dando crédito para uma população desbancarizada que é extremamente valiosa. Tinha dados. Dados total. E foi muito empírico. Foi totalmente empírico. Foi totalmente... Foi acontecendo e foi... Testando, aprendendo. O que a gente fez? A gente alavancou a experiência deles com tecnologia e dados, criando essa tecnologia, um motor de decisão proprietário. O que significa isso? Hoje a gente, por exemplo, agora a gente deve estar rodando uns 15, 10 modelos de crédito ao mesmo tempo para melhorar a nossa performance de concessão de crédito. Então, essa é a tecnologia que é totalmente proprietária nossa, tanto a tecnologia que roda os modelos, quanto os modelos que envolvem esse processo de tomar a decisão de aprovar uma pessoa ou não aprovar outra pessoa, né? Então, e aos poucos, e aí respondendo a sua pergunta, aos poucos o modelo ele foi melhorando ao passo da gente começar a performar muito melhor no Nordeste em relação a qualquer outra região. Primeiro ano, em 2017, a nossa performance de crédito não era tão boa. A distribuição era a distribuição geográfica e demográfica do Brasil. Então, a gente aprovava muito mais São Paulo do que qualquer outro lugar. Hoje, a gente aprova Bahia em primeiro lugar. Caramba. Aí a gente começa a entrar num lugar que ninguém está. Somado a isso, porque não é só esse modelo de crédito, o que a gente começou a fazer? Por que o PAG era pouco conhecido? Eu cheguei aí no evento de fintech em 2018. A gente acabava de voltar da China, que foi um processo de aprendizado gigantesco, assim, para mim. Aí eu fui no evento de fintech, tava eu, o CEO da Modal e uma pessoa do Banrisul. Pô, tinha gente pra caramba de fintech, um evento de fintech, a gente era grandinho, assim. Quem conhece o PAG? Ninguém. Naquela época até... Vocês eram bem relevantes enquanto sistema de pagamento no Brasil, né, cara? A gente já era relativamente relevante, mas a gente nunca fez branding, nunca tinha feito branding. Entendi. Divulgação... Nunca. Aquele Mas momento... por estratégia ou por... Total estratégia. A gente buscou ser o mais eficiente possível em todo o nosso processo de decisão. A empresa, o que a gente falava? E quando eu voltei da China, isso ficou cada vez mais forte. A gente queria, e a gente quer se posicionar, a gente se posiciona como uma empresa de dados. Não é uma empresa de tecnologia, mas para você ser uma empresa de dados, você tem que ser uma empresa de tecnologia muito boa. Então, outra coisa que alavancou muito esse nosso processo de ganhar penetração no Nordeste, ganhar penetração em cidades pequenas, foi os modelos de atribuição. O que a gente fez? Depois de 2017, a gente olhou o nosso público, nossos clientes, separamos em 14 tipos de clientes, 14 pessoas, e a gente entendeu quais eram os tipos de clientes que melhor performavam em crédito. Então, por exemplo, mulheres de cidade pequena, homens de cidade pequena, do Nordeste ambos. E a gente maximizou isso através de mídias sociais, Facebook, Instagram, que são os canais que a gente mais utiliza até hoje. Marketing de performance é o nosso canal de distribuição, tudo digital. E a gente foi ganhando penetração cada vez maior. Então, em 2017, eu acho que 25% dos nossos clientes estavam no Nordeste. Hoje são 60% dos nossos clientes no Nordeste. Então, foi aprendendo, foi apanhando. 2017, performance péssima. E isso foi melhorando. E a primeira versão do motor, 8 meses depois que a gente fundou o PAG, ela foi transformacional. Assim, a gente falou, cara, o lift de performance foi muito grande. E eu acho que faz parte do aprendizado de uma construção também de uma empresa, de você entender, putz, será que a gente está resolvendo o problema? Se a gente consegue fazer, o que a gente precisa fazer?
Então, foi Vai apanhar navegando, muito, mudando a... foi apanhando muito, entendendo quais eram as alavancas necessárias dentro desse processo de construção. Então, a gente não tinha todas as respostas quando a gente criou. A gente não sabia que estava no interior do Nordeste, por exemplo. Pra gente não era óbvio isso. Então, isso foi construindo com o tempo. E para você ter uma ideia, por que não era óbvio? Porque, cara, como é que a gente vai entregar cartão lá no interior do Nordeste? Então, tem uma pessoa que a entrevistou que ela viajou 50 quilômetros para uma outra cidade para pegar o cartão. Nossa. Então... Cara, mas posso te falar uma coisa? Eu acho que você pontuou bastante a diferença da tua estratégia para o Nubank, né? Na medida que organizações como o Nubank, elas vão satisfazer problemas de quem não está contente no sistema versus, digamos, você é o cara que está na infantaria lá expandindo o mercado, né? Agora, o fato é que o histórico do nosso mercado financeiro é de que talvez os bancos no passado tomavam muito pouco risco. E se considera que diante do tamanho do mercado brasileiro, emprestavam pouco. Tá? Então, acho que na emergência desses novos players, aí como o Will, como o Nubank, como outros bancos digitais, eu acho que já há um consenso no mercado que se não houver o apetite de emprestar mais, de ir atrás desse cliente que você já tem, digamos, talvez uma expertise em conhecer melhor, eu acho que o mercado começa a ficar complicado para eles, assim, né? Então, sem dúvida. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Você, na verdade, não é que você está tomando mais risco no teu mercado, você está qualificando o teu risco. Qualificando o risco e além disso, não é só uma questão de risco para o banco. É muito difícil uma fintech chegar e falar que dá crédito melhor que o Itaú. Ninguém dá crédito melhor que o Itaú. Tem 50 milhões de CPF passando ali. O Itaú sabe se você vai quebrar antes de você saber que você vai quebrar. Mas a questão é que nunca foi interessante para os bancos dar crédito para esse público, não é por uma questão de inadimplência, é por uma questão que a conta não fecha, dado o custo operacional do banco. Você tem que entregar o cartão, tem um PAB ali num ponto. E o gasto médio desse cliente hoje na nossa base é em torno de R$700 por mês. A conta não fecha para o banco. Então, o que a gente conseguiu fazer foi, dado a nossa estrutura eficiente, enxuta, e a nossa estrutura é muito enxuta, a gente break-evou a operação em 2019. Nossa, Com 2 anos e meio de operação, a gente break-evou a operação. A nossa estrutura é muito enxuta. Então, o banco ele não consegue atender um público se não gastar R$2.000 por mês. Então, a nossa operação permitiu que a gente pudesse explorar esse público, qualificar melhor, e isso é uma vantagem competitiva por si só. Porque o banco não tem essa expertise de atender um público sem track record de crédito. Porque é isso que esse público é. Ele não tem histórico de crédito para você chegar e ser um bom pagador ou um mau pagador. Né? Então, a gente começa a inserir esse público, começa a atender ele. Com relação aos bancos, eles não conseguem atender. Com relação aos outros fintechs que conseguiriam, porque a estrutura também enxuta, a questão é que dar crédito para uma pessoa bancarizada é diferente da crédito de uma pessoa desbancarizada. Mas o que me chamou a atenção quando eu vi os números é que o teu percentual de atraso, né, para 90 dias se mantém no mesmo range de um mercado de fintech geral, que é de 3% a 4%, né? Sim. Então você consegue fazer a mesma coisa que os caras fazem com o mercado como um todo, com o teu público, que teoricamente é um público de maior risco. Perfeito. E nesse sentido, bem legal, óbvio, um banco muito grande, se ele começar a olhar esse seu mercado, ele é tão parrudo, tão custoso, que ele já não chega competitivo. Mas e esses novos bancos digitais? Se ele começar a se interessar ali e quiser ali, vai incomodar? Ou ainda assim você já está na frente porque já tem os dados? Legal. Ótima pergunta. A gente divide, quando a gente olha só o mercado de fintechs, a gente divide a competição em 2. As fintechs que têm financeira própria, instituição financeira própria. A gente, o Nubank, o Banco Inter, o C6, ou tem um banco, que é o C6 e o Banco Inter, ou tem uma CFI, uma financeira. Né? A gente e o Nubank temos uma CFI, uma financeira. Então, a gente consegue captar recursos próprios e a gente consegue emprestar esse dinheiro para o cliente. Isso dá autonomia, isso dá velocidade, isso dá uma estabilidade de funding.
Então, isso por si só já traz uma separação muito grande entre, por exemplo, as fintechs que não têm uma financeira própria. Por quê? Porque elas dependem ou de uma outra instituição financeira. Por exemplo, o Next roda seu modelo de crédito no Bradesco. Uhum. O Bradesco nunca aprovou desbancarizado. Como é que o Next vai começar a aprovar se ele roda no Bradesco? Né? O Neon roda na BV Financeira. A BV Financeira é muito boa de carro. É verdade. Né? Como é que o Neon vai aprovar desbancarizado? Né? Então, para as fintechs que não têm instituição financeira própria, obviamente, elas vão conseguir chegar e aprovar esse cliente mais cedo ou mais tarde, mas elas são muito mais lentas do que as fintechs que têm instituição financeira própria. Então, do ponto de vista de autonomia financeira, de dependência financeira, custo de captação, a gente tem uma vantagem competitiva muito grande com essas instituições que não têm, com essas fintechs que não têm instituição financeira própria. Com as que têm, o processo de dar crédito ele é aprendível. O Nubank pode aprender a dar crédito e o Nubank já começa a aparecer dentro da nossa base. O Banco Inter pode aprender a dar crédito. A questão é, primeiro, a gente começou antes, isso é uma vantagem competitiva por si só. Então, a gente tem mais dados, a gente consegue dar mais limite para esse cliente. Ninguém consegue dar um limite tão alto para esse cliente como a gente. Isso gera uma relação de confiança muito forte. A gente foi o banco confiando no cliente. Esse foi o maior insight quando a gente estava construindo a nova marca. Foi para o cliente, a gente foi o banco que confiou nele. Né? E, além disso, é muito difícil você dar crédito para públicos diferentes, porque você vai considerar variáveis, modelos diferentes, né? Então, para a gente que é bancarizado, a variável que mais importa, por exemplo, é o SR, que é o Sistema Central de Risco do Banco Central, em que eu olho todo o seu histórico de relação com o sistema financeiro. Meu cliente não tem isso. Nosso modelo não tem SR. A gente não consulta isso. A gente utiliza outras variáveis porque isso não é relevante para atender esse público. Então, eles podem chegar lá, assim como eu posso atender ao público deles, né? E eu acho que vai acontecer esse overlap. A gente está no mercado, o nosso setor, a nossa indústria, ao contrário de indústrias como Uber, 99, que tem uma dinâmica de winner take all, nosso mercado não. Nosso mercado é feito para ter vários players, é feito para ter competição. A agenda do regulador, inclusive, é para tirar a concentração bancária que existe em 5 bancos só. A agenda do Banco Central é essa. Então, vai ter espaço para diversos players atuando. O que é importante? Você saber qual é o seu público e gerar um valor real para esse cliente. Cara, e a agenda do Banco Central ela é tão clara com relação a isso que, diante dos recentes movimentos que o mercado teve com o Open Bank, com o Pix, é a tradução que os caras querem criar um terreno para o surgimento de novos players. Isso é fato. Então, isso é bom para o mercado, isso é bom para a competição, né? Agora, eu não sei se você tem visto isso, mas tenho visto um movimento no mercado interessante também das grandes plataformas fazerem collabs, por exemplo, com empresas de telecom. Porque empresas de telecom, na base de desbancarizados, eu não sei se na região sudeste, acaba sendo o primeiro contato, talvez o único contato de um cara que nunca... Capilaridade. Nunca entrou em contato com o banco, ou não quis contato com o banco, mas a empresa de telecom consegue detectar quando que o cara recarrega, quando é que ele compra o chip, etc. Sim. E isso virou um ativo para essas empresas de telecom em fazer parcerias com grandes plataformas, né? Então eu lembrei quando você estava falando da questão da tua base, lembrei disso porque pode ser uma puta oportunidade para vocês também, né? Sem dúvida. A TIM anunciou isso como parte da estratégia deles. Né? E a TIM entrou no C6. Né? Isso é público. Então, sim, tem... o que o Mário falou faz muito sentido. A empresa de telecom tem capilaridade. Hoje, o Brasil... Todo mundo tem celular. Então, todo mundo tem uma relação com alguma empresa de telecom. Mas não necessariamente a linha em si, o cliente tem uma fidelidade ou com a operadora ou com a linha. Isso não necessariamente acontece. Então, a gente tem estudado formas de ganhar capilaridade cada vez mais no nosso público. Empresa de telecom pode ser uma das alternativas que a gente vem a utilizar, uma vez que eles conseguem acessar todo mundo. Né? E aí vai depender de qual é a melhor estratégia para se adotar. Ainda não é claro esse valor,
Porque, sim, ela tem muito acesso ela tem um banco de dados grande, mas ainda não está claro como se apropriar desse valor, né? O Banco Inter foi uma estratégia de criar um chip dele através de um VMNO, que é tipo uma empresa que utiliza as redes das outras empresas de telecom. Mas essa é uma iniciativa que a gente ainda não adotou, mas é uma das alternativas que a gente vem estudando, sim. Porque hoje, né, cara, se você pegar o conceito de Open Finance, talvez entidades não financeiras começam a trazer soluções para o mercado, né, por conta dessa nova legislação do Banco Central e tal. E sobre análise de crédito, eu tenho uma pergunta para perguntar no que diz respeito à tecnologia proprietária. Eu preciso dizer o seguinte: talvez vocês conheçam mais o cliente do que um grande player aí. Capilaridade significa conhecer mais o cliente? O que agrega na tua análise de crédito que um grande bancão não tem, por exemplo? Eu posso dizer que nada. No sentido de que, deixa eu tentar explicar esse ponto, não tem nenhuma informação que eu utilizo que outro player não consegue utilizar. A questão é como eu fui construindo o peso de cada uma dessas informações, a relevância de cada uma dessas informações no nosso processo de tomada de decisão. Ciência de dados. Isso foi sendo construído com o tempo. Tem variáveis que não posso abrir aqui, mas que a gente se assustou quando falou, caralho, isso aqui vai dar muito certo. Isso aqui é uma variável sensacional e refletiu muito no nosso processo de aprovação do cliente. Uma variável não óbvia, assim, e era super legal a gente conseguir fazer essa construção. A gente analisa hoje algumas centenas de dados para tomar a decisão de aprovação ou não de um cliente, mas a gente utiliza 10, 15 ou 20 no modelo final. Então, mas a gente analisa diversas informações. Então, como eu falei lá atrás, ninguém consegue dar crédito melhor que o Itaú. Agora, a questão é que nunca foi interesse dos grandes bancos atender esse público, porque não faz sentido economicamente para ele. O gasto no cartão é muito baixo. Então, ele não consegue viabilizar financeiramente esse cliente. Formalmente, deixa eu te apresentar aqui. André Meu amigo Geiger. André Geiger aqui, prazer, chegou. hein? Busão demorou pra passar. O Critique tá tão moderno que a gente já consegue teleportar os nossos rostos. Exatamente. Depois que o Sergião veio aqui no programa, ele ajudou com as tecnologias aeroespaciais. Boa noite, André Geiger. Boa noite, Mário Martins. Mário Especiano? Aqui Nome ó, fantasia do Mário? Vamos aproveitar que o Geiger chegou aqui, vamos conferir o meme do dia do Festa da Firma. Aliás, o Festa da Firma com certeza está infiltrado lá no Will e você nem sabe, mas é algum funcionário que fica postando o que acontece com o chefe, com o colega do lado. Conhece ali. a Festa da Firma? Conheço. Aí, olha, se você... Eu cheguei à conclusão, se você é CEO de qualquer empresa e você não segue o Festa da Firma, tem algum problema com você. Algum problema. Algum probleminha que você não... Você não está ouvindo seus funcionários. Exatamente, falta o Gemba aqui, ó. Olha ali, ó, minha foto no Teams quando abre a câmera. E aí, como é que é fazer reunião tudo virtual, né? Porque você tá numa localidade e a galera tá espalhada por aí, né? Estamos totalmente espalhados. Mas faz falta o escritório. Faz falta. No começo foi difícil pra caramba. Mas também tem trade-offs essa relação de fazer em casa, fazer no escritório. Tem desafios que a gente está começando a entender, alguns motivos pelos quais a gente vai ter que ter um ambiente híbrido. Por causa do público de vocês? Não por causa do público, mas tem algumas... A gente entrou na pandemia, tinha, sei lá, 150, 200 pessoas na empresa. Né? A gente está com 1.000 e pouco pessoas na empresa. Então, eu entrei na pandemia, eu era o cara que ficava ali em todas as baias, cadeiras, falando com todo mundo, passando aí como é que estão as coisas, como é que vai aí, como é que vai a vida, o cachorro, a mulher, o marido. E você perde isso, você perde até um pouco do calor da empresa. No começo foi legal porque você cria um canal de comunicação único com a empresa. Você tira o alinhamento do café e eu consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo, eu viro o canal de comunicação. Durante a pandemia isso foi importantíssimo. Muito legal. Eu falava semanalmente com a empresa inteira para falar o que tá... A gente dava crédito. A gente dá crédito, né? Imagina, pandemia, lockdown, dá crédito.
Cara, o que a gente faz? O pessoal ficou... O que vai acontecer? Eu falei, galera, tudo em ordem. Estamos em guerra aqui, mas tudo em ordem. Vamos fazer dessa forma, fazer dessa forma, fazer dessa forma. Só que a gente percebeu, a empresa começa a crescer muito e começam a aparecer alguns desafios. Um grande desafio é team building. O melhor team building de qualquer empresa é a mesa de um bar. Não tem verdade. team building melhor. E, inclusive, o pessoal que não toma cerveja, às vezes senta e fica lá discutindo, rindo, trocando ideia. CEOs, Você perde- ó, escutem esse cara. Acho que você tem algum esquema com o Ambev, eu tô achando. Você perde Não, isso. mas Você é. perde isso. O que acontece? As pessoas ficam mais frias, ficam mais diretas, ficam mais até agressivas. Por quê? Você tá num call, você tá falando com a pessoa, você manda ela a merda, fecha e não precisa mais olhar na cara da pessoa. É verdade. É foda. Então, No bar não, você quebra a garrafa na cabeça. E amanhã vai ter que ver a pessoa Não, ferida. e outra, né, cara? O bar é aquela coisa horizontal, né? Você tá Não tem- no mesmo grau. A cadeira tem a mesma É, altura. vai nessa aí, A cadeira né? tem a mesma altura. É lógico. Vai essas são as nessa, palavras, Diego. né? Não, eu tenho uma máxima que é o seguinte: você tá no bar, é o seguinte, o álcool entra, a verdade sai. Então, a melhor forma de um CEO, de um general manager fazer o seu Gemba com o seu time, ou qualquer executivo, é ali, troca uma ideia, na boa. Galera vai botar na mesa, tenta evitar tacar pedra na outra área, porque acontece. Tenta resolver o problema de mais frente. É o que acontece. mais acontece. Ou falar mal do chefe. Outra dica importante que critiquei é assim, ó. Se você não vai no happy hour, você é o assunto. Se você não vai no churrasco da firma, você é o assunto. Vá. Participe, esteja no rolê. Claro, tem um dia ou outro, mas evita. Tem que estar junto com a galera. Muito legal isso. Não, mas tem também o outro lado. Que é tipo É. assim, eu não vou no happy hour e eu não sou assunto. Parabéns, você é irrelevante. Seja pelo menos chato, né? Se você não A for ponto no de happy hour e reclamarem não de foi o você. assunto, Que você legal. é totalmente irrelevante. Não, mas Não, obrigado. Mas é interessante isso. Obviamente tá falando alusão à mesa de bar, mas falta... As pessoas perdem conexão, perdem empatia, sabe? Aquela questão de você falar, pô, aquela área não tá colaborando, mas você às vezes não tá percebendo... Aí vai, né? Não tá... Team building. Vamos fazer um team building aqui. Exatamente, já Não tá começou. percebendo que, cara, aquela área tá cheio de problema. E às vezes isso aparece na mesa de bar, e não necessariamente só na mesa de bar, mas aparece fisicamente. Online, a gente perdeu um pouco disso. Pois significa que no Will Bank vocês vão voltar 100%? Não tem mais volta. A gente contratou gente pra caramba no Nordeste, a gente contratou tecnologia, CX, eu mudei pro Nordeste, então não tem mais volta o full office, digamos assim. Sim. Então a gente vai para uma dinâmica híbrida, é um outro desafio, mas é uma dinâmica que a gente deve adotar na companhia e, poxa, a gente tá louco para reunir todo mundo, fazer uma grande festa e falar, galera, todo mundo vacinado, então se vacinem. Galera que gosta de festa, hein? Ó, esses meninos são vambora. festeiros. Você como banco digital, vocês adotam a cultura ágil? Como é que hoje o time tá espalhado no Will? Como é que funciona aí Boa. A gente tem times... Eu acho que tem um primeiro ponto. A gente tenta buscar o máximo de referências possíveis do mercado. Empresas bem consolidadas, famosas, até empresas locais que estão fazendo um ótimo trabalho. E a gente tenta identificar quais são os problemas que a gente precisa resolver para performar mais. Então, falando de estrutura organizacional, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, porque destrava muito valor na organização. Em abril, durante a pandemia, a gente mudou toda a estrutura de organização do time tecnologia, dados e produto da empresa, fazendo alinhamento tudo digital. E o que a gente foca muito qual o problema que a gente precisa resolver? É alinhamento? É desdobramento de objetivo? O que a gente precisa resolver dentro de tudo isso? A gente vê referências, às vezes é agilidade, às vezes é o processo de desenvolvimento de produto da Amazon, às vezes é como o Netflix trata alguns assuntos relacionados à contratação de pessoas, à retenção de pessoas. Legal. Então, vai depender muito da área. Hoje a gente é organizado em times que a gente chama multidisciplinares, até para a gente não bitolar muito a empresa. Squads? Então, isso que eu ia falar, a gente evita utilizar os nomes que as outras empresas utilizam para não bitolar de chegar e falar, não, tem que ser igual ao Spotify. Não tem que ser igual ao Spotify, tem que ser
a forma que a gente precisa que seja para resolver o nosso problema. E a gente vai utilizar o Spotify como referência. Então, quando alguém chega uma proposta diferente, usa uma buzzword que escutou no mercado, a gente fala, que problema você quer resolver, cara? Então, a gente tem times multidisciplinares que utilizam... Não tem uma padronização, tem time que funciona como Kanban, tem time que funciona Sprint, tem time que funciona de diversas formas diferentes. A gente precisa dessa flexibilidade relacionada aos desafios que aqueles times multidisciplinares têm. E temos times que a gente chama de times funcionais, são times mais corporativos que funcionam, às vezes, de maneira multidisciplinar, às vezes não, a depender do projeto. Então, time de finanças, às vezes, o time de pessoas, às vezes, funciona multidisciplinar ou não, o time de jurídico não é time multidisciplinar, time de compliance. Mas tem algumas coisas que são alicerces independente da estrutura, que é uma coisa que a gente acredita muito. Eu, particularmente, eu não sei trabalhar sem dar autonomia. Eu não sei. Eu não sei trabalhar sobre Empowerment, controle. né? Tem Total. que... Total. É muito mais fácil eu pecar pelo abandono do que pelo controle. Então, o que a gente tenta criar dentro da organização quando a gente está pensando em formas de trabalho é como a gente empodera os times. Como a gente faz os times não dependerem do Félix para tomar uma decisão. Né? Então, a gente está sempre pensando em como estruturar esses times para eles terem o máximo de autonomia possível. Isso é complexo pra caramba, porque envolve desdobramento de objetivos. Esses times têm que saber para onde a gente quer ir. Esses times têm que ter o mesmo nível de informação que eu tenho. Porque senão ele não consegue tomar a decisão. É verdade. Sim. Esse é um dos problemas que as organizações hierárquicas têm. Você centraliza a informação no topo, que a gente está falando de hierarquia, no topo, e espera que a pessoa num time lá no meio da pirâmide tome a mesma decisão que você não vai tomar nunca. Ou resolva o problema que ela desconhece, não vai tomar né? nunca. Aí você fala, como é que você não enxergou isso? Porque eu não tenho a informação que você tem. Isso é uma coisa que o Netflix traz muito. E qual o papel do líder desse sentido? Contexto. O líder está aqui dentro da companhia, a gente busca líderes que dão contexto e clareza para o time, de onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E team building. Porque dentro desse cenário, principalmente de agora, foi uma outra coisa. Isso foi o nosso CTO que falou, e depois que ele falou, eu falei, cara, que genial isso que você falou. Isso é um papel do líder durante o período que a gente vive. Team building. Porque dado que a gente não tem mais a mesa de bar, o papel do líder é ver esses tipos de conflitos e falar, calma, cara, aquele cara deve estar passando por um problema gigantesco que você não está enxergando, não é má vontade. Tá todo mundo querendo ir pro mesmo lugar. Então, eu acho que esse talvez seja um grande alicerce quando a gente está falando de como é que a gente funciona internamente, seja agilidade. Obviamente, a gente sempre busca ser ágil, né? Mas dar o máximo de autonomia e contexto para o time tomar melhores decisões no dia a dia. E com relação à tecnologia, né? Então, só para dar um contexto, eu sou suspeito um pouco para falar porque eu sou da indústria, né? Então, a gente sabe que nessa indústria de banking, né? Há um tempo atrás a gente já confunde as instituições financeiras como instituições de tecnologia, de fato, né? Não existe mais aquilo, banking e tecnologia, tá tudo mesclado, né? E a gente sabe que os bancos digitais, elas já têm uma estratégia diferente de crescimento no uso de tecnologia, consumo e escala. Você, como um banco digital, você já cresceu com as suas aplicações em cloud? Como é que você usa os dados? Você utiliza a inteligência artificial para modelar os teus, por exemplo, a tua inteligência de crédito? Como é que funciona? Dando uns passos para trás, quando a gente criou o PAG na época, onde que a gente achava que estaria nosso diferencial competitivo? No processo de aprovar um cara que recebia não. Né? Só que quando a gente criou o PAG em maio de 17, as fintechs era Nubank, que era só um cartão. O Neon era Controle, era só uma conta. O Banco Inter era banco intermédio, era o banco da MRV, né? E a gente não tinha tantas referências de bancos que estavam começando a convergir. Tinham 150 fintechs naquela época, hoje são mais de 1.000. Mas era óbvio, e com certeza isso não era só óbvio para a gente, que o mercado ia sofrer uma convergência. Ele divergiu para convergir. E a gente começou esse movimento de convergência em maio de 17. A gente foi a primeira fintech a convergir os produtos financeiros, oferecendo uma conta digital e um cartão de crédito para o cliente. Né? Só que a gente não tinha ideia se ia dar certo. Então, como é que a gente tentou ganhar velocidade?
a gente plugou em uma operação, a operação do Avista, para fazer com que a gente começasse a operar muito mais rápido. Então, o desenvolvimento do PAG foram 3, 4 meses. Por quê? Porque a gente desenvolveu a parte de concessão do crédito, que é o onboarding e o motor, e o restante inteiro a gente plugou na Vista, que era uma empresa hoje de 20 anos. Ou seja, a gente plugou em um grande legado de tecnologia. De dados, né? Já tinha dado lá pra caramba. Exato. né? Só que isso é um grande problema. Por quê? O cenário que a gente enxerga do mercado financeiro, isso para mim é extremamente empolgante, não só para mim, mas para todo mundo que está no Will, que a gente chama de Willers, é que a gente está no mercado em ebulição. Para a gente tem 2 mercados em ebulição, e-commerce e banco. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Não adianta. Obviamente, vai ter uma pessoa que vai acertar, falar, eu disse, porque tem que estar todo mundo chutando. Se todo mundo disse algo, alguém disse certo. Exato. Pra dar um tiro, acerta, né? Exato. Só que você, como companhia, você precisa construir a empresa para o futuro. Você fala assim, cara, qual vai ser o jogo? O que vai virar Remo para o uma jogo? direção, eu fico parado esperando a onda levar. O que vai virar o jogo? E a gente identificou 2 pilares fundamentais. Primeiro, tá muito próximo do cliente, muito mais do que a gente estava hoje. A gente criou uma área de research com antropólogos, economistas, botar uns engenheiros no meio também, mas... Pra não faltar, né? Para não faltar, mas tem muita gente boa ali e tão direto escutando o nosso cliente. Por quê? A gente precisa saber como é que esses clientes estão se comportando com as novas tecnologias. Por que isso é importante? Cara, chegou um WhatsApp, o Banco Central tá com uma agenda, o Banco Central é genial, Roberto Campos, cara, Banco Central do Brasil, esse merece palmas, que é muito forte, assim, é muito bom. Mas Pix, Open Bank, isso é uma agenda transformacional do setor. Sim. É muito difícil você dizer qual vai ser o impacto que isso vai gerar. Né? Fora isso, tem varejistas entrando muito forte, incumbentes tentando se proteger, Nubank criando uma agenda extremamente agressiva, Big Tech, Apple criando seu cartão. Cara, você não vai acertar nunca. Então, pra gente como é que o cliente vai se comportar com todas essas tecnologias é um ponto importante, né? Então, a gente começou a acompanhar muito forte. O outro ponto você precisa ter uma tecnologia que te permita ser ágil às necessidades do cliente e flexível para se adaptar a tudo isso. Ou seja, se a gente precisar mudar a direção de algum produto ou implementar algo novo para o cliente, a gente precisa fazer isso rápido. Então, quando a gente decidiu criar a marca nova, o Will Bank, em 2019, a gente não está criando só uma marca nova. A gente desenvolveu tudo de novo. A gente lembra que a gente estava plugado no Avista. A gente desenvolveu uma tecnologia cloud native. Então, é tudo feito para cloud. A gente não pegou nosso banco de dados on-premise e botou para a nuvem. A gente criou uma tecnologia em torno de plataforma, que a gente tem uma visão de como o mercado vai se construir, vai se comportar no futuro, para que a gente possa ser extremamente adaptável às novas necessidades do cliente. Então, a gente vai fazer uma migração agora em outubro. Todos os nossos clientes, que a gente abandonou a marca Pag 30/7, então a única marca que tem agora é o Will Bank, só que a gente tem cliente utilizando a experiência antiga do Pag, que são 1.800.000 clientes utilizando a experiência antiga, e a gente tem 50.000 clientes utilizando a experiência nova. A gente vai migrar o 1.800.000 clientes para a experiência nova, só que não é só uma marca nova, não é uma experiência nova, é toda uma tecnologia por trás do zero. totalmente nova. Legal. Então, o que isso vai nos permitir? Velocidade. O custo para inovar provavelmente bem menor, né? É como se você tivesse lá na Vista um legado que te colocasse uma penitência se você seguisse talvez no sistema que você tinha do ponto de vista de custo de inovação. Exato. E você ganha muito mais eficiência, você fica muito mais enxuto, né? Para você ter uma ideia, o Banco Inter tem 1.000 pessoas de tecnologia. A gente tem 120. Porque a gente não precisa ter uma estrutura de tecnologia que sustente o legado. Né? Então, isso traz uma eficiência muito grande. Obviamente, seria inocência minha achar que a gente não vai ter legado. A gente vai ter legado. É parte de qualquer empresa de tecnologia gerenciar legado. Só que a gente tomou essa decisão lá atrás porque a gente imaginou que ia ser fundamental para a gente, porque a gente tinha plugado em uma empresa de 15 anos.
Então, o nosso legado era grande. Então, a gente precisava tomar essa decisão. Foi importantíssimo para a gente, dentro desse momento que Pix está chegando, o Paybank está chegando, sem dúvida vai ser um diferencial para a gente, que a gente vai ser mais ágil do que qualquer outro player do mercado. Você falou do... Alguém ficou para trás nesse sentido? Porque assim, uma coisa que eu sinto ainda mais dos profissionais hoje, cada vez mais os profissionais são dedicados, porque você tem mais coisas para descobrir. Então, eu sinto que profissionais às vezes que cuidam de legado, hardware, etc., não são os mesmos caras que já nasceram em cloud, etc. Houve algum preparo para essa integração? Você sentiu uma mudança, um receio do time? Como foi esse processo? Tem um receio, porque você está certíssimo nesse ponto, né? Porque o time de infra, ele precisa mudar, porque a infra some quase. Exato, né? E não só isso, a infra ela começa a ser distribuída nos times. Você deixa de ter aquele time que cuida da infra e começa a ter infra como código. É como se fosse um OPEX por área. Exato. Só que isso tudo na nuvem, você deixa de ter a lata e começa... Você não só deixa de ter a lata, mas você cria uma estrutura que, na verdade, empodera os times de novo. Sim. Né? Mas o que a gente está fazendo é desenvolvendo essas pessoas para poderem também serem pessoas. Então, deixarem de ser a pessoa de infra tradicional e ser uma pessoa de DevOps, por exemplo. Sim. Ou fazer um movimento para SecOps, que é mais a parte de segurança de toda a infraestrutura. Então, a gente, principalmente na área de tecnologia, que é a área mais afetada por esse processo de tomada de decisão, a gente tem que desenvolver essas pessoas, tá? Então, é papel nosso ajudá-las nisso e dar perspectiva para elas, né? Sim, porque a gente precisa delas. São pessoas importantes, são pessoas boas, são pessoas que geram impacto não sei positivo. se, obviamente, o Will deve ver bastante isso, mas, cara, se você pega os executivos da área de negócio, por exemplo, uma diretoria de crédito, uma diretoria de varejo, o cara tem que ter um background de tecnologia já violento, porque ele, por exemplo, ele é movido por KPIs, indicadores... Algoritmos. Não, assim, qual que é a velocidade de colocação de um produto no mercado, e ele precisa conversar com a equipe de DevOps, desenvolvedores. Essa era exatamente a minha dúvida. Você falou que precisa ter uma velocidade de desenvolvimento de produto. Como que vocês identificam e falam assim, aqui cabe um produto novo até você entregar ele? Isso é uma pergunta complexa, porque eu não tenho um número, mas é uma pergunta, uma coisa extremamente fundamental, assim. Eu sempre, e aí eu vou trazer um ponto da minha trajetória, eu sempre quis empreender. Sempre foi uma coisa que eu busquei fazer, né? E todas as minhas iniciativas anteriores a essa foram muito fracas, assim, mas sempre eu tentei extrair algo positivo, né? Teve uma primeira... que eu estava no primeiro ano de banco, tinha acabado de acontecer a Copa do Mundo em 2010 e ia acontecer a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Né? E eu falei, cara, estão começando a fazer código para aplicativo de celular, eu vou fazer primeiro um aplicativo de aposta, né? Porque é o que a gente faz aqui no banco, é só apostar, brincar de aposta, tal, entre a gente, quem que vai ganhar aquele jogo, Mas isso tudo era uma justificativa né? Isso tudo era isso tudo era uma justificativa para eu começar a programar. Nem comecei a fazer esse aplicativo, comecei a estudar, porque eu falei, puta, mas não vou conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu falei, cara, como é que gringo vai pedir táxi aqui, cara? Vou fazer um aplicativo de táxi. Comecei a pesquisar, não tinha nenhum tipo de aplicativo de táxi no mercado. Nunca. Você botava táxi na Apple Store, não tinha no mundo nada. Em 2010 estava criando a Uber, lá fora. Não tinha nada. E eu falei, cara, como é que vai ser isso aqui no Brasil? Vai ser horrível. O que eu falei? Aí eu comecei a... Esse cara que trabalhava no banco JBS na época, ele chegou até a ser CTO no PAG. Eu falei, Paulo... Vamos testar um negócio, vamos testar o GPS e o celular para ver o raio, para ver a precisão disso. Aí a gente começou a fazer o nome bonitinho no time de UX é o wireframe, né? A desenhar o aplicativo para ver como é que vai ser a jornada do usuário. Aí ele fez o teste, nem me lembro qual era o raio, mas eu falei, putz, super factível. Falei, 2010, me formo em 2012, a Copa de 2014, em 2012 eu faço. Esquece.
Ideia no papel não vale nada. Então, a gente tem um monte de ideia na empresa. Um monte de ideia na empresa. Mas o que transforma o jogo é a capacidade de execução. Então, esse é um desafio, e não só nosso, de como é que a gente transforma uma ideia em um produto na ponta. Uma das formas que a gente tenta fazer cada vez mais, isso é uma evolução contínua, em estar longe do estado da arte, é quebrar isso. Porque se a gente pensar e falar, poxa, para a gente fazer isso vai demorar 6 meses, a chance de dar errado, a chance desses 6 meses virar 8, virar 9, a chance desses 6 meses morrer, porque a operação te consome. É muito fácil você botar 3 pessoas de tecnologia para fazer um lab de um produto novo e a gente precisar dessas 3 pessoas para alguma coisa de cartão de crédito, por exemplo. Então, não tem um número de quanto tempo demora, porque depende muito do teste que a gente está fazendo, problema, muito né? do produto, muito problema que a gente está resolvendo, mas tem testes que foram muito rápidos. Por exemplo, um produto que não está no ar, crédito pessoal. A gente identificou na nossa base uma quantidade de pessoas autônomas muito grande. São mais de 60% da nossa base hoje são informais e são filhos da pandemia. Pessoas ficaram desempregadas porque buscaram uma nova frente, nova fonte de renda e estão se financiando no cartão de crédito. A gente falou, puta, cara, vai dar merda. Vai dar merda. Não é o produto para isso. Crédito rotativo. Não esse cara não fez para isso. Como é que a gente ajuda esse cara? Puta, vamos pensar num crédito focado nisso, baixinho, de longo prazo, que ele consiga fazer isso. O que instalou foi uma menina, 21 anos, interior do Maranhão. Essa foi a menina que pegou o cartão na cidade de 50 quilômetros. O que ela faz? Ela compra bomba d'água na AliExpress, com cartão Pag, e chega na cidade, a 50 quilômetros da cidade dela, ela vai nessa cidade e vende a bomba d'água na cidade dela, né? Isso, por um lado, é super legal a gente pegar esses cases, porque a gente vê o impacto positivo que a gente está causando nas pessoas e o nosso sentimento é como é que a gente ajuda. Ela está empreendendo. Né? Ela está totalmente empreendendo. E a gente percebeu hoje que são 60% da nossa base está começando a fazer isso. E tem gente CLT também fazendo isso. E aí a gente falou, vamos testar o crédito pessoal? Vamos. Demorou menos de 3 semanas do momento que eu e a Camila Oliveira, que é a diretora de riscos, a gente desenhou assim ela mora em Campo Grande. Ela foi uma diretora, foi contratada full remota. Que legal. Ela é 15 anos de Itaú, diretora de Itaú, saiu do Itaú, trabalhando lá em Campo Grande. Ela estava em São Paulo, a gente sentou, ela falou, vamos construir crédito pessoal, vamos fazer assim, assado. Qual teste, qual a hipótese que a gente vai validar? Demanda. Só isso, só demanda. Porque se a gente quiser validar tudo, o escopo vai ficar gigantesco, vai demorar 4, 5 meses para validar isso. 3 semanas estava sendo ofertado para os clientes, aí a gente fechou, validamos a hipótese, demanda foram 3 vezes mais do que a gente imaginava, índice de inadimplência foi 75% do que a gente imaginava. A gente falou, vamos criar o time para fazer isso. E agora a gente está em fase, enquanto o produto está amadurecendo do ponto de vista de tecnologia, a gente está criando o time para criar essa vertical. Então, vai depender muito de caso a caso. Por exemplo, investimentos. Investimentos já demorou pra caramba. Imagina. Caramba, por quê? Aprovações. Porque aí o escopo ficou grande demais. Então, tem um processo nosso de maturidade de empresa, e isso eu valorizo muito a Amazon. Processo. Tem um processo para você desenvolver o produto. Você tem que... Produto desse tamanho é o mesmo processo. Então, isso é legal. Vocês já utilizam o DevOps já dentro do Will? Porque o DevOps ele vai muito nessa questão de trocar as peças do avião com ele voando, né? Essa questão de você dar celeridade no processo de desenvolvimento de produto. E tal. Não, é importantíssimo, principalmente quando a gente já está desenvolvendo o produto, né? A gente criar uma esteira de deploy, e o time DevOps ajuda muito isso, que é, poxa, a gente precisa botar isso em produção. Aí você levanta isso no sandbox, que é um ambiente de teste bem controlado, vai no ambiente de homologação, depois vai para o ambiente de produção. O time de DevOps não só nos auxilia, junto com o time de qualidade, não só nos auxilia em toda a infraestrutura, o ambiente para que o nosso produto funcione na nuvem, mas também no desenvolvimento dessa esteira, para que quando a gente chegar e falar, tá pronto, seja um clique e subiu no ambiente. Então, é um desafio muito grande, é um time extremamente estratégico para a empresa. Imagina. Mas é super legal poder falar isso, e não só poder falar, mas a gente conseguir setar uma visão e ver esses processos sendo construídos, sendo
amadurecidos, né? Porque eu acho que é um pouco disso. A gente é uma empresa nova ainda, né? Esse negócio de preço de inovação, cara, acho que dá um episódio inteirinho só pra falar disso. Ah, Porque uma das coisas que disruptaram o mercado e começou a surgir o crescimento de bancos digitais é a possibilidade de inovar a um custo menor do que os players tradicionais, né? Com certeza. E aí, ainda mais que essas novas iniciativas aí do Banco Central com o mercado, fomentando o surgimento de novos players, porra, ajuda pra cacete, cara. Exatamente. E você consegue também fazer aqueles testes invisíveis, né? Porque você seta alguns consumidores para ter acesso a um beta ali, que é para você testar alguma coisa. O que antes com os grandes bancões não dá pra fazer. Difícil. Isso aí, como que você molda uma operação para uma loja? Loja, difícil. né? Ganhar que não dá, é caro, né? É muito difícil, porque você não consegue criar esses clusters, tem uma feature toggle. Pô, eu não sou cara de tecnologia, né? Mas você vai acabar, empresa pequena, você vai acabando se envolvendo em tudo, né? Mas é muito legal você conseguir botar uma feature que está no meu app e não está no seu. Né? Então, isso ajuda a gente a criar mais testes, a validar barato, o custo de inovação ser menor, a gente conseguir tomar mais risco, mesmo o produto não estando maduro, porque o impacto disso na base vai ser, na base que eu falo, é no cliente que escolhe fazer o teste. O Willbank, a experiência nova do Willbank foi assim, a gente chegou para a base do Pag e falar, você quer ser beta tester da nova experiência? Porque, basicamente, massa. isso é uma escolha para você sofrer bug. Né? Porque vai ter bug. É lógico. Então, ao invés da gente esperar o produto estar perfeito, a gente acelera o processo de deploy para o cliente nos auxiliar a acelerar o processo de maturidade do produto. Então, é muito legal ver isso acontecendo. A sua pergunta de agilidade ajuda muito, porque como é que a gente faz o escopo ficar menor. A agilidade é muito importante dentro desse processo, então a gente tenta trazer cada vez mais isso. A gente tem um time de agilistas dentro que nos auxilia a ganhar maturidade nos processos. E foi uma coisa que eu escutei do André Fatala, que é o CTO da Magalu. Escale o framework. Quando você cria um framework, essa é uma forma de você empoderar os times, que foi um pouco o que a Amazon fez. Ele criou um framework de desenvolvimento de produto. A partir do momento, você adapta e evolui o framework. E todo o time se orienta no framework. Eu escutei um podcast do André Fatala. Show de bola, hein, meu? E mandei uma code message ali no LinkedIn. Ele falou, não, adoraria falar com você. E, pô, foi super legal, assim, super insightful a conversa com ele. Era super bacana, super jovem, super legal. E isso que ele falou ficou muito marcado. Então, como é que vai ser um processo de desenvolvimento de produtos dentro da empresa? Então, a gente tem que pensar em como fazer ele muito enxuto para que esse custo de inovação seja o mais barato possível, porque isso que vai garantir a gente aprender rápido. Inovação é consequência de erros e aprendizados. Erros e aprendizados, erros e aprendizados. Não existe... Por isso que é difícil você falar de uma área de inovação, porque todas as áreas deveriam errar e aprender. Não é só errar, tem que ter o processo de o que eu aprendi com esse erro, senão dá merda. Só comentar uma analogia aí, um paralelo nessa questão do desenvolvimento, isso que você comentou acontece exatamente em várias outras indústrias. Há um exemplo, a indústria automotiva. Das antigas 4 grandes montadoras que a gente tinha aqui, sei lá, década de 90 e início dos anos 2000, 2 delas faziam testes exaustivos antes de lançar o produto, porque ele queria lançar perfeito. Essas automobilísticas, elas tinham seus campos de prova, né, circuito de teste, né, testava o motor até arrebentar ali, tinha tudo na mão. A outra, ela falava assim, vamos lançando igual se fosse test and switch. O carro tá pronto, só falta testar 30 mil horas. Não, exato. Não, tinha um teste mínimo, né? Porque é regulado, né? Mas lança rápido. Mas não passe de 80. Não, então, aí o que acontece? É notório, que vocês podem olhar incidentemente, acontece, né? Esse teste, igual você falou do bug ali. Mas qual é o risco? Você tem um nível de risco que você está lidando com uma informação ali. Sem dúvida. E uma coisa que você pode estrangular o cara financeiramente. O outro, por outro lado, você põe a vida da pessoa em risco. É natural você pegar e descobrir que tem um ganchinho lá que começa a amputar o dedo da galera. Aí volta ali no saque, pô, a galera foi amputada. Opa, recall. Chama todo mundo, faz o recall. A outra que exaustivamente testou o produto, ela lança. Mas o design... tá meio ultrapassado, lança meio para... Perde o time, né? Perde o time. Então, esse equilíbrio é muito
essencial para o futuro de qualquer empresa. Muitas dessas já até morreram, aliás, as que eu estou falando. Outras que performaram foram apostando no risco. E como você reduz esse risco? Talvez tendo uma equipe já mais assertiva, já com mais capacitada ali para executar. Vamos assumir riscos também, né? Tem empresas que têm essa natureza de assumir riscos. Outras já são mais repulsas e tudo mais. Esse é um exemplo legal. Obviamente eu não entendo muito do mercado automobilístico, mas eu acho que eu me arrisco a dizer que qualquer indústria, qualquer empresa de qualquer indústria, você consegue aplicar esses conceitos. Não é só porque é uma empresa de software como a gente, que isso aqui não serve para uma empresa. Qualquer indústria você consegue aplicar isso. E, por exemplo, meu pai, ele se aposentou na pandemia, agora ele era executivo da Vale, e foi fazer o que ele gosta. Cuidar de cavalo e boi. E eu fico com meu pai, ele queria testar uma nova forma de criação. Eu falei, pai, faz pequeno, testa com 10 cabeças de gado, cerca da forma mais barata possível. Vamos tentar mudar esse período de maturidade do ciclo de boi de 1 ano e meio para 3 meses. Então, dá para fazer. Dá para fazer. Né? Eu tenho um exemplo caseiro disso. Manda. Eu teve uma época da minha vida que eu falei assim, nossa, poker pode ser uma coisa legal, hein? Eu jogava poker com meus amigos. E aí eu ia bem no poker, tipo, o Carocha também jogava bem e tal. E eu ganhava mais do que perdia, assim, sempre tava nos 3 finais e tal. Aí eu falei, vou estudar um pouquinho mais desse negócio. E aí eu comecei a jogar um negócio que era dobro ou nada no PokerStars. Você entrava com... Eu sei qual é. Você entravam 10 pessoas na mesa, 5 dobravam, tirando as taxas, e 5 perdiam. Então eu nem precisava ganhar. Eu só precisava ficar entre os 5 primeiros. Então eu podia jogar mais tight e tal. E aí eu validei, eu joguei 50 vezes, normal, mesa por mesa. E aí eu vi lá que meu aproveitamento era 65%. Falei, legal, 65%. Então se eu jogar 8 meses ao mesmo tempo, eu consigo tirar uns 3 mil reais, 4 mil reais na época. Já viciou. Eu joguei durante 2 meses, eu joguei poker desse jeito, assim. Eu jogava com 8 telas abertas. Então era uma mesa aqui. Você era o minerador do PokerStars. Eram duas telas com 4 mesas de poker. Só que era muito mais fácil jogar ainda. Eu percebi que era muito mais fácil jogar. Porque como eu estava jogando 8 telas ao mesmo tempo, ele não precisava ficar entrando naquela mão. Porque eu tinha várias cartas boas pra jogar. E aí eu joguei 2 meses. Só que aí eu vi que era muito chato, minha vida ia tornar um tédio. Aí eu falei, ok, chega disso, mas validei o processo e você consegue fazer isso em casa? Se fosse nos dias de hoje, você montava um curso, vendia nessas plataformas. Certamente. E ali você ia fazer muito mais. 3 mil reais, garantia. Vem comigo aqui. Enquanto você dorme, as suas placas mineram pra você. Exatamente. Placas não, as telas. Exatamente. A galera tá perguntando um pouco do... Como que você faz o marketing já tem até o curso ali, Tem, Perdi o time. 5 mil alunos. 5 mil alunos. Pô, mas é gratuito esse aí. Deus Mas é céu. Udemy, É a era dos cursos livres, minha gente. Fala um pouco da parte social da empresa. Que você tá com um nível... um nicho muito interessante e você contou uma história muito brilhante ali, né, de uma empreendedora no caso. Como que chegam essas histórias e como que você faz para divulgar soluções para esse mercado? Quando você fala para esse mercado, para os clientes. Para os clientes diretamente. Legal. E para os... não sei se você tem associados e tudo mais que ajudam nessa... Eu até colocaria um ponto a mais. Quais são os pontos de contato que você tem no mercado com o teu cliente, né? Além de você chegar a ele com a tua mensagem. Tá. Para responder, eu acho que primeiro, a gente se posicionou muito forte como essa empresa de dados, né? Então, a forma paga da gente chegar para o nosso cliente nunca foi branding. Nunca foi a gente chegar, investir rios de dinheiro, botar no Faustão e chegar e falar, ô louco meu, faça o cartão Pague, o cartão Will Bank. Agora, a parte que ele falava é botar no Critique podcast. Mas, então a gente falou, poxa, como é que a gente faz para chegar nesse cliente, né? A gente foi para mídias sociais pagas, muito targeteado. Só que ninguém escala ou ninguém cria uma operação exponencial se você depender só das mídias pagas, independente se você utilizar branding, independente se você utilizar marketing de performance. Você precisa de uma variável, de um fator orgânico muito, muito forte, né? E esse orgânico acontece quando você resolve uma dor core do cliente. Então, a gente estava dando crédito a quem não tem. Então, nosso NPS é 80.
Obviamente ele oscila entre 70 e 80, 75 e 80, e o maior detrator é limite, sempre vai ser limite, porque tem um viés comportamental, sempre vai ser limite. Tem uma diferença comportamental entre uma percepção comportamental, um gap de percepção, e só que isso gerou uma variável de crescimento muito forte. Hoje 60% do nosso crescimento de novos clientes é orgânico, ou seja, é um cliente nosso que chegou e falou, fui aprovado, por que você não tenta também? Né? Porque esse cliente nunca teve acesso, ele sempre recebeu não, a gente disse sim para ele. Então, 60% dos nossos clientes, nosso crescimento é orgânico, ou porque um cliente indicou o nosso produto a outro, ou porque uma pessoa viu um cliente nosso utilizando o nosso cartão. O cartão por si só, ele é o marketing, né? Porque você está utilizando, imagina... Tem cidade no Rio Grande do Norte que a gente tem 10% da cidade. Caramba. Caraca. Tem cidade que a gente tem 10% da cidade. Nossa, Por que a gente tem 10% da cidade? Porque nessa cidade ninguém nunca teve acesso a banco, ninguém nunca foi incluso, ninguém teve... Pô, pra gente cartão de crédito é uma coisa cotidiana, é uma coisa banal. Pra população não é. Pra essa população ela não tinha acesso a compras online. Transação no débito. No e-commerce é muito recente. É muito recente e não são todos os sites que tem. Então, se a população não tinha acesso a Netflix, a população não tinha acesso a Mercado Livre, AliExpress. Então, quando a gente consegue inserir uma pessoa, a capacidade de tornar isso viral é muito grande. Então, o nosso melhor marketing é o nosso cliente. Né? Então, talvez o NPS a metodologia que trata de promotores, neutros e detratores, e teoricamente, se você tem um NPS acima de 75, você tem um produto de excelência, deveria refletir um NPS alto e muita pessoa te promovendo. E é isso que a gente enxerga hoje. Significa que o nosso produto é perfeito? Não, longe disso. O NPS da Amazon é 67 e a missão da Amazon é ser a empresa mais customer-centric do mundo. Mas isso mostra que a gente está resolvendo uma dor muito grande desse cliente, que é ter acesso a crédito. Então, hoje, o nosso principal ponto de contato com o nosso cliente, o nosso principal marketing é o próprio cliente. A gente tem buscado formas de fomentar isso, de escalar isso. E o fato da gente chegar em um público talvez marginalizado pelo todo o mercado, foi super legal. Isso reflete muito nas pessoas que se juntam ao Will. A gente tem pilares sociais, a gente valoriza esse propósito assim genuinamente. Então, as pessoas escolhem trabalhar com a gente porque elas querem nos auxiliar a resolver esses problemas, né? E esse não é o único problema que a gente quer resolver. A gente tem uma agenda de diversidade muito forte na companhia. Então, acho que nos últimos, desde segundo semestre do ano passado, a gente começou a contratar aproximadamente 150 pessoas, 200 pessoas por mês. E apesar de contratar isso, a gente saiu de 33% das pessoas contratadas eram negras para 45% das pessoas contratadas negras. A empresa hoje, 43% das pessoas são negras. Obviamente, ainda tem um recorte de que as posições de entrada têm uma maior relevância, mas o nosso foco é em posições de liderança. Se a gente pegar um recorte em cargos de pessoas plenas até alta liderança, a diversidade é quase igual. Então, a gente tem conseguido cada vez mais gerar um impacto nesse sentido. A gente tem uma agenda muito forte que não é impactada por nenhuma outra agenda da companhia. Agenda de diversidade, se você olhar no nosso LinkedIn, é basicamente isso. É agenda de diversidade, porque isso é muito core nosso, tá? Acaba Muito sendo legal. core, né? Muito legal. Ele falou, antes de você chegar, ele falou a questão dos clientes também, o fato do público desbancarizado ser composto naturalmente por pessoas negras, enfim, mulheres, até pela composição da nossa sociedade, acaba sendo um core. A inclusão, né? O business ser uma inclusão, né? Naturalmente. Cara, uma curiosidade que eu tenho é com relação a... Óbvio que a gente já falou do modelo de dados, modelo de concessão de crédito, mas é natural que você... Eu não sei... O que você pensa de garantias? Você explora garantias com o teu público? Você já ouviu, já examinou experiências, até experiências de fora, no que diz respeito, por exemplo, ao aval solidário? O que você pensa sobre isso, cara? Legal. Super legal isso aí.
É super legal porque é um assunto extremamente quente na companhia hoje. Primeiro, trabalhar com garantia é foda. Saiu. Foda, aqui Saiu. Saiu. Que bom que eu peguei no ponto legal. É bem difícil trabalhar com garantia e a gente não deve ir para nenhum tipo de trabalho com garantia, porque você necessita de uma expertise que, por exemplo, o Creditas conseguiu construir muito bem. É um trabalho garantia, é trabalhar em cima de um crédito a partir dos ativos dos clientes. Então é super legal isso. Ponto de vista legal, né? O back-office é muito complexo. Sim. O back-office é muito complexo, né? Agora, o que a gente percebeu dentro da nossa base, tem 50% da nossa base é composta por um público que a gente chama... A gente tem 4 pessoas principais e tem um público que a gente chama de nomes limpos. Essa é a pessoa que a gente aprovou, é a única pessoa da família que poderia ser aprovada. Todos os demais estão negativados ou tiveram experiências ruins com os bancos, né? Isso levou a gente a pensar em, poxa, que interessante isso, né? E a gente foi se aprofundando. Lembra nesse pilar que eu falei de, pra gente é um fator importantíssimo no processo de evolução do produto do próximo ano, entender o comportamento e como é que esse cliente se relaciona com o nosso produto e com os outros produtos financeiros. A gente percebeu que esse cliente compartilha o cartão. É natural. Chega, toma aqui meu cartão, toma aqui meu cartão, toma aqui meu cartão, depois ele pega a fatura, divide certinho, você paga isso, você paga isso, você paga isso, você paga isso. O que isso nos remeteu? Unos, Índia, crédito social, microcrédito. Por que não? Né? Então, eu acho que indo um pouquinho para finanças comportamentais, tem o fator social primeiro, ele é muito importante no processo de concessão de crédito. A gente costuma brincar, diga-me com quem tu andas, que eu direi quanto eu vou te dar de crédito. mas Muito bom. A gente pessoalmente sabe quem são as pessoas particularmente que, poxa, pagariam, que são pessoas que são que faz sentido ou não, aquela pessoa é caloteira, aquela outra ali não vai prestar dinheiro por nada nesse mundo. Então, por que não criar uma espécie de efeito comunidade dentro desse processo para eventualmente expandir a fronteira do crédito e incluir mais pessoas financeiramente, né? Então, isso é uma discussão quentíssima hoje dentro da empresa. Disruptiva no Brasil, hein, cara? Totalmente. Total. E a teoria por trás dela faz total sentido, né? E como eu falei, ideia no papel não tem muito valor, a ideia é de quem executa. Você sabe que eu já procurei... Tem um livro famoso sobre a história do case da Índia lá. Eu esqueci o nome, cara. Falar sobre... Qual case da Índia? Comer, rezar e Unos. amar. Que case é esse? Que é um case de aval solidário, cara. Foi isso, né? Eu tô confundindo os cases. Do Unos foi... Pode ser o mesmo. Foi um microcrédito que ele criou um banco para pessoas totalmente desbancarizadas, que era um crédito na comunidade, uma pessoa que ficava inadimplente penalizava a comunidade inteira. Então, é um produto totalmente comportamental. Então, você cria um efeito de pares, uma pressão de pares para que você seja um bom pagador, né? Então, ele chegou e, poxa, é super legal ver os TEDs dele, porque traz alguns aspectos do processo de uma adesão dele. Ele falou... Pô, as mulheres tinham mais responsabilidade ali na Índia, elas cuidavam de toda a questão da família e tal, vou dar crédito só para mulher. E o banco não vou dar crédito para mulher. Né? Não vou dar crédito para essa pessoa de baixa renda porque não tinha track record. Vou dar crédito para essa pessoa de baixa renda porque não tem track record. Então, ele fez esse processo através de um efeito de comunidade que basicamente é o efeito de pares. Os pares criam esse efeito para que o índice de inadimplência... Para que a inadimplência não penalize a comunidade como um todo. Né? Então, é extremamente interessante pensar nisso e sim, pode ser uma iniciativa nossa interessante, né? No futuro. E desafia, inclusive, o modo, né? Da Total. relação. Vamos dar uma olhada no emblema do nosso convidado aqui. De hoje, a galera quiser resgatar, a palavra-chave é Bank. Entra lá no critiquepodcast.com.br e resgata o seu emblema ali no perfil. Já se inscreve, já deixa o like. Esqueceu no último dia.
Mas a Jogo galera Mac veio deixa o aqui, a gente like. comeu o Mac e não falou nem pra deixar like. Pois é, meu, galera, deixa um like aí, indica pro teu amigo que tá precisando de uma ajuda aqui no Critique. Ó, galera, a gente vai gravar uns extras aí, quer mandar ideias aqui, põe aqui no chat ali do que vocês estão precisando de ajuda. O chefe é chato, né, aquela para ali tá te incomodando, tô querendo puxar o seu tapete, manda aí o que a gente precisa falar pra ajudar você, a gente vai usar todas as nossas ferramentas. Opa! Ó, ficou legal. Não, ficou legal. Vou botar ó, no Instagram. Qual que é o artista? Jean Cruz. Jean Cruz. Parabéns, cara. Ficou Muito bem top, louco cara. isso aqui. Muito bom, Jean, muito hein? legal. A gente Olho tem uma- verde, hein? Você tá. Ó, mudaram a Mudaram a cor do olho, mas tudo bem. São as lentes transitions. A gente tem uma comunidade de artistas aqui que contribui com o Critique. Pô, que legal, foi super bacana. Nós apoiamos o Você- artista Você vem no digital. Critique e de cara ganha uma lente de contato verde. A gente pede de brinde essa. E não, só comentar do assunto anterior, a gente recebeu, a gente teve um Critique excelente aqui com a Ana Fontes e ela criou um ecossistema, uma plataforma de mulheres empreendedoras. verdade. E ela comentou aqui, cara, que ela tem hoje, atende milhares e milhares de mulheres empreendedoras da classe B, C e D, principalmente. Um dos grandes desafios, diria que um dos grandes pilares de dificuldade de mulheres com relação aos homens é conseguir crédito no mercado. Posso emendar uma pergunta que acho que Claro, claro. eu não peguei um pouquinho do começo do contexto? Por um bom motivo, aliás, um abração pro Clube do Minhoca, Patrick Maia. Parcerias. Isso é um tema muito relevante no mundo que vivemos. E eu vejo, por exemplo, a CUFA poderia ser um ótimo parceiro, a Ana Fontes com a Rede Mulheres um ótimo parceiro. Isso é parte do foco da Will hoje? Ou vocês estão mais focados no consumidor e as parcerias são algo que vão ser mais com o tempo? Legal. Bom, primeiro, é um grande desafio dentro do processo de concessão de crédito a gente tirar alguns vieses do processo de tomada de decisão, né? Então, o processo de tomada de decisão de crédito, o que ele faz? Ele pega performances históricas e toma a decisão a partir daí. Então, é muito importante a gente tomar consciência de quais são os vieses sociais que a gente tem dentro da nossa história e criar formas de compensá-los. Então, hoje, não só a gente, mas o mercado ainda está muito incipiente nesse tema. Isso foi um tema abordado recentemente, internamente, pelo nosso time de pesquisa, em que a gente percebeu, por exemplo, que alguns limites, por exemplo, para as mulheres, estavam vindo menores para os homens. Como é que você corrige isso? Você cria uma variável que equilibre esse processo. Então, o primeiro ponto o mercado precisa entender que esses viés existem. Então, há uma falácia de falar, mas eu estou olhando o histórico, a gente está tomando decisão baseada no histórico. Beleza, mas o histórico tem viés. O histórico tem viés, né? Então, as mulheres têm menos histórico, menos acesso a serviços e produtos financeiros, né? Então, a gente precisa afirmativamente resolver esse problema. Identificar, resolver e ter a consciência que isso existe, né? Então, é um desafio gigantesco para o time de dados, porque a gente precisa identificar e corrigir. Esse é um dos motivos pelos quais é muito difícil você utilizar Deep Learning no processo de concessão de crédito. Você vai criar vieses, você vai aumentar esses vieses. E o Deep Learning, à medida que ele vai ganhando maturidade, ele vai virando uma caixa preta. Então, vai ficar difícil você corrigir. Retroalimenta uma sociedade que já tem viés. Exato, exato. Então, o Banco Central, inclusive, não permite você não conseguir justificar o seu processo de concessão de crédito. Então, não é legalmente possível. Obviamente, deve ter empresa utilizando, mas não é legalmente possível você utilizar tecnologias como Deep Learning. Se for uma caixa preta, você não pode utilizar no processo de concessão de crédito. Então, isso é um fator importante. Utilizar parcerias para tentar acessar públicos pode fazer sentido, mas o que a gente precisa, no nosso caso, o que a gente está tentando buscar são parcerias escaláveis.
Parcerias que a gente consegue acessar talvez milhões de pessoas. Então, esse é o grande desafio, às vezes, de parcerias quando a gente fala de problemas sociais. A maior parte ainda é muito local, é muito regional. Então, obviamente, a gente pode fazer uma parceria com uma iniciativa regional, mas a gente vai estar resolvendo ainda um problema muito pequeno e muito local. Então, nossa discussão, e recentemente a gente criou uma área para buscar parcerias, mas a nossa discussão é como a gente cria uma parceria, ou como é que a gente cria uma iniciativa que vai ser transformacional do ponto de vista de impactos na sociedade. Esse é o grande desafio de uma parceria nesse assunto. Tá? A maioria é local. Que legal. Como é o Félix como chefe na empresa? Você falou um pouco que você empodera, mas na hora ali de conciliar, tomada de decisão, como funciona a parte de conselho, como que você ajuda a dar o poder, mas no final do dia quem está na frente é você. Boa. Bom, primeiro, é muita autonomia, tá? Como eu falei, eu não sei trabalhar de outra forma. O que isso significa? Muita escutativa é ficar surdo de tanto escutar. Contratar e atrair pessoas não só com o sentimento de que elas são colaboradores, mas que elas são co-founders. Então, hoje eu sou o único fundador na empresa, inclusive. Então, o corpo executivo da empresa, para mim, são co-founders. São pessoas que eu tento, que eu confio muito. Pessoas que eu acredito muito no processo de tomada de decisão mesmo. Eu não sou um autocrata no processo de tomada de decisão. E isso tem consequências, né? Porque você abre espaço para as pessoas errarem. Às vezes pode ser interpretado como, poxa, você está sendo mais lento. Mas, na verdade, eu acho que isso é um pilar fundamental de cultura dentro da organização que a gente quer criar. Então, eu tento criar ao máximo cerimônias de alinhamento para dar o máximo de contexto possível, não só para o meu time direto, reporte direto, que hoje é bem alto, são 14 pessoas que respondem para mim diretamente, mas também para toda a companhia. Então, é um desafio muito grande criar esse alinhamento. Hoje eu tenho esse curso de coordenação que é bem alto e eu tenho um desafio de formar um time. Posso dizer que com certeza, mais de 50% do meu tempo é time. Time. Ou é atrair pessoas, ou é desenvolver pessoas, ou é alinhar com pessoas. E é uma coisa que eu adoro fazer. É o meu dia a dia. Zero vaidade. Eu tenho que estar falando isso, eu tenho que participar disso. Zero vaidade nesse aspecto. Hoje foi, inclusive, o nosso primeiro conselho com nossos novos investidores. Que legal. Foi super legal participar, foi super legal a dinâmica. Acho que a gente tem muita coisa para fazer, eles vão agregar muito valor para a gente. São investidores sensacionais e que compraram a nossa visão, compraram o nosso projeto. E é uma visão que não é só minha hoje, é todos os Willers. Então, por isso que a venda do propósito é fundamental. E dentro do nosso processo de atração, a última coisa que a gente fala é de dinheiro. É a última coisa. A gente quer que a pessoa venha pelo driver correto. Então, para garantir esse tipo de comunicação, eu faço um onboarding de 100% das novas pessoas que estão vindo para a companhia, porque é uma forma de eu garantir que na empresa tem alguns pilares que são fundamentais, que é esse tipo de autonomia e que a gente quer construir uma empresa que não seja pautada por heróis. A gente quer... E o que significa isso? Herói é aquela pessoa que não erra, herói é aquela pessoa que salva o mundo, herói é aquela pessoa que conquista tudo. E quando você cria uma figura no herói, você cria vaidade, você cria pessoas que nunca erram, você cria uma organização no qual as pessoas estão sempre prontas. E a gente vive num mundo em que o processo de consciência, pensando em saúde mental, de autoconhecimento, é extremamente fundamental. Então, a gente busca criar uma empresa, e eu falo sempre a gente, porque isso é uma visão que não é só minha, é uma visão compartilhada, em que as pessoas possam estar ok e ser vulneráveis. Em que a pessoa possa estar ok e não estar 100% em um determinado momento. E por que isso é importante? Porque
a gente acredita que para criar times muito fortes, e time é maior do que o indivíduo, a gente precisa ter um ambiente que dá feedback é natural. E se a pessoa não puder ser vulnerável, no sentido de, eu escutar um feedback e não achar que essa pessoa está querendo acabar com a minha vida, ou seja, ela está genuinamente querendo me ajudar a me desenvolver, a gente não vai conseguir criar esse ambiente dentro da empresa. Então, uma vez por mês, hoje é dia 31, então na próxima sexta-feira eu escolho 10 pessoas na empresa e peço um feedback. Porque a construção do feedback, de eu dar feedback para 10 pessoas é fácil. 10 pessoas, independente, respondem diretamente para mim, mas que relacionaram ao longo do mês para mim, é mais complexo. Só que se eu conseguir criar um ambiente que essas pessoas são confortáveis e dar um feedback para um CEO, elas vão dar feedback a qualquer pessoa da empresa. Então, esse é um pouco do ambiente que a gente quer construir. É desafiador, é uma visão que a gente ainda está em processo de construção, mas criar uma empresa que vai fazer um IPO, vai deixar todo mundo bilionário, todo mundo milionário, é super legal. Mas criar uma empresa que, além disso, vai gerar um impacto na sociedade e vai gerar um impacto na vida das pessoas que participaram de todo esse processo, cara, é muito mais legal. Então, isso é uma condição de contorno para o negócio da companhia. A gente não vai gerar um negócio bilionário, unicórnio, em cima dos clientes e nem em cima das pessoas que estão nesse processo de construção. Então, saúde mental, diversidade, autonomia, vulnerabilidade são assuntos recorrentes dentro da companhia. É difícil pra cacete, mas é difícil. Não quero romantizar e falar, é fácil, façam isso, pratiquem isso na sua empresa. Cara, ou você acredita ou não faz. Ou não faz, porque é foda. Não, é isso difícil. é fantástico tudo que você trouxe. Confesso que eu observo muito várias empresas, independentemente do tamanho, essa questão do herói versus o time é muito comum ainda. Tem empresas dinossáuricas que ainda continuam indo bem, ainda vão bem ali de ações, mas é uma questão de tempo. Não funciona mais essa fórmula, porque sempre que você tem um problema, você precisa de um herói. Você não consegue resolver num time. Aí o herói é condecorado, você tem um feliz, vários que participaram da solução meio assim, ciumados, e não é isso, né? Mas é que tem um ponto também que é bom de fazer a contraprova. E acho que fica muito claro para mim, até o Felipe falando da Will, existe um time que roda com processos. E quanto mais processo você tem, mais você pode se apoiar no time. Mas o que? Desculpa. Não. Mais você pode se apoiar no time. Por que eu falo isso? Porque hoje eu vejo muita gente do outro lado, que tá ouvindo a bolha do time são os novos heróis. Liga da Justiça. Só que ao mesmo tempo, eu vou até fazer a analogia do futebol, talvez. Me fala aquele time, sabe, a gente falou aqui com o CEO da Red Bull Bragantino, que tem os heróis, mas o plano tático é tão bom. Sim, que não depende só deles. É meio que o time é um herói. Aí sim. Mas não adianta você estar num time que cada um fica meio que tipo, se for pra frente, se não for, beleza. Se apoiando um cara que tá fazendo todos os gols e fala assim, não, mas os times são os heróis. Esse é meu ponto. Tem um fator aí, e acho que é um aspecto que você tá trazendo. Tem sempre alicerces que são fundamentais para você criar uma cultura forte. Eu acho que processos é importante, porque é a forma de você empoderar os times, que senão você sempre vai precisar de uma pessoa que, por exemplo... gerencial. Às vezes sou eu, para dar orientação, para chegar e falar, não, é para cá e para lá, ou corrigir isso. Ou seja, a pessoa sempre vai estar buscando o Félix, ou sempre vai estar buscando o herói, e o time nunca vai se sentir efetivamente empoderado. Tem um segundo aspecto, e quem não leu, eu sugiro muito ler o livro do Reed Hastings, do Netflix, A Regra Não Tem Regra. Sugiro muito ler. Todo onboarding a gente distribui esse livro, distribuímos para todos os investidores, distribuímos para todos os diretores. É um livro que você lê assim, 5 dias você lê o livro. Alicerce fundamental é você ter altíssima densidade de talento. Você precisa ter altíssima densidade de talento. Ou seja, você precisa ter pessoas muito boas. Se você não tiver altíssima densidade de talento, o que você vai ver na Netflix? A empresa que não tem política de férias. A empresa que não tem política de viagens, a empresa que não tem política de gestão de custos. Aí você fala, deixa eu implementar isso na minha empresa, vou tirar todos os controles que eu tenho para tirar custos.
não vai funcionar, porque tem um alicerce, você precisa ter altíssima densidade de talento. A partir do momento que você tem altíssima densidade de talento, aí você consegue ficar menos comando e controle e mais contexto e clareza. Inclusive, uma das referências nossas é o Netflix nesse processo de qual o papel da liderança. O papel da liderança é contexto e clareza no Netflix. Esse é um papel que a gente quer que a gente absorveu. Fala, puta, é isso que se encaixa que a gente quer construir. Para te dar autonomia, o papel do líder tem que ser esse. Puta, então o que a gente precisa fazer isso? Altíssima densidade de talento. E é isso que a gente busca. Isso que ele tá falando é o famoso roxinho, com os cascateamento de metas. E você pode ter 2 jeitos. Eu não concordo quando você fala que é por processo. Porque você tem 2 jeitos de administrar uma empresa e você não é zero na binário, é um é o outro. Que é gerencial ou por processos. Tem vantagens e desvantagens nos dois, né? Processo, entenda. Processo que eu digo é um pouco do que o Felipe falou. Você saber o que você tem que fazer. Meu ponto é você que é zagueiro. Sim, jogar pelo time. Saber que está na zaga e tudo bem. É esse sentido de processo. Você sabe a sua função e se você executar bem a sua função, eu a minha, todo mundo executa bem a sua função, o time venceu. Agora, se você é zagueiro e tá lá no ataque, assim, ó. Aqui tá moscando lá. Foi gol. E aí você fala, somos um time, peraí. Não, mas tem... não, aí você já tá criticando o comportamento porque acontece também. Isso tem que estar... Acho que o relacionamento próximo da gestão ali pega um pouco disso daí, mas estamos em tempos complexos. Acho que muito legal também que você falou dessa questão, não só do empoderamento, mas aonde há falha em várias empresas, é uma coisa que até o Jim Collins, lá no livro dele, Porque as Grandes Caem, colocam. Você começa a ter vários problemas e começa a achar soluções mágicas, criando heróis, pessoas que vão... Eu já vi empresa parando a empresa inteira para divulgar um cara que contrataram, que falou assim, ele vai estabelecer um projeto, aí chama um projeto... Um nome muito bonito, fancy. Projeto Miracle. Projeto Miracle. E vamos tirar esta empresa da situação ruim. Todo mundo obedece, ele consegue estruturar um plano milagroso. Não vai rolar. Dani? Tá falando da Dani, não? Não, tô falando... Miracle era o nome de um projeto? Não. É que a pessoa que foi anunciada... Tipo, trouxemos... Não, trouxemos um ativo, assim, de uma empresa que esse vai resolver o problema. Não Neymar, o Messi chegou no PSG, vamos falar do Messi. O Messi no PSG, isso aí. É lutar contra o ego, muitas vezes remar contra a maré, né? Porque a gente vive uma sociedade naturalmente personalista, né? Que viveu a base de salvador da pátria faz tempo. E outra, né, cara? O ego... é aquela coisa que, digamos que ele seduz, principalmente as pessoas que têm bastante poder, né? Então, as condições para você afirmar esse tipo de cultura, ela tende a ser mais fácil do que o contrário. Sem né? dúvida. Não, sem dúvida. Eu acho que tem um aspecto que o narcisismo que tem em cada uma das pessoas é fundamental ser massageado em algum nível. Mas não necessariamente isso precisa ser massageado na empresa. Obviamente precisa... Poxa, você gloriando, por exemplo, o time ao invés do indivíduo, isso você já está fazendo isso. Celebrar o resultado. Celebrar o resultado. Então, poxa, o próprio fundraising que a gente fez agora... ele, foi liderado totalmente pelo time de finanças. O time de finanças fez um belíssimo trabalho ali de todo o processo, gestão de todos os investidores que estavam no processo, diligência. É um time envolvido em tudo isso e pode ter certeza que, de alguma forma, aquele ego durante esse momento de falar, puta, e a gente comemorar o fundraising... A empresa sabe que é um time que participou. A gente não precisa chegar um cara que chegou e falou, puta, parabéns. Teve todo um envolvimento de outros times dentro de todo esse processo, né? O Leminski falava, né? Reparem no que eu não digo, né? E é exatamente isso. Existe algo entre o time em que não há espaço para o cara levantar uma mão sozinho, né? Então, acho que é uma coisa... Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo na carreira. Às vezes o tímido tá sentado na melhor ideia. Como que você faz para ele levantar da cadeira e mostrar, né? Isso aí, trazer para dentro do game. Estamos chegando nos finalmente aqui e conta pra gente um pouco aí, qual que é o futuro que você tá carving, shaping, modeling, isso é muito complicado. Como que você põe a cabeça no travesseiro, você consegue relaxar, o dia inteiro, adrenalina lá em cima, conversa com todo mundo, conta pra gente. Eu acho que falando primeiro pessoalmente, eu acho que a pandemia trouxe algumas coisas positivas, assim, pra mim nesse sentido. Por exemplo, ir pra Trancoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Aquele lugar tem uma energia que te possibilita
descansar, relaxar, amenizar, pensar, conexão com a natureza. Eu sei que parece balela nisso, mas em algum momento te impacta isso. Você não ficar aqui na loucura de São Paulo te ajuda muito. Obviamente você perde outras coisas e por isso que eu tô vindo para São Paulo pelo menos uma vez por mês. Mas pensando no futuro do Will e o que a gente tem buscado fazer, o público que a gente atende hoje, que são desbancarizados, que por consequência está principalmente no Nordeste, é um primeiro passo. A gente começou por esse público. A gente entende que, na verdade, o processo de inclusão e de acesso ele é muito mais amplo do que simplesmente entregar algo que a pessoa não tem. Ou seja, entregar o cartão de crédito porque você não tem um cartão de crédito, entregar investimentos porque você não tem investimentos. Mas, na verdade, a gente enxerga isso como um processo, a gente enxerga o processo de acesso e de inclusão como um processo de ajudar as pessoas a tomar decisões melhores no seu dia a dia, né? Então, o que a gente vai buscar, o que a gente está buscando fazer no Will, e até a mudança de marca, ela representa um pouco disso. O Will é o nome de uma pessoa. A gente imagina que a gente quer efetivamente mudar a relação e como é que as pessoas percebem a conexão pessoal com o banco. Como eu falei, ninguém relaciona banco a algo positivo. É um pouquinho do que a gente quer mudar. O que a gente quer fazer isso por consequência? A gente quer, uma coisa que a gente fala desde o dia 1 do Will o mercado financeiro sempre criou e cria até hoje produtos para o mercado financeiro, não cria produtos para pessoas. É exatamente isso que a gente quer mudar. Ou seja, quando a gente fala de poupança, que 88% das pessoas que guardam, investem dinheiro, põem dinheiro na poupança, não é porque essa pessoa não quer tomar uma decisão melhor, não é porque essa pessoa não sabe que poupança rende menos, não é por conta disso. É porque a alternativa à poupança é muito complexa. Você querer saber o que é CRI, CRA, debentures, LTN, LFT, LCA, LCI... Puta, cara, por que um cliente precisa saber diferente de um LCA ou de um LCI? Por que essa informação é relevante para ele? Não é relevante. Uma pessoa que põe dinheiro na poupança, a única coisa que ele quer saber é seguro. Posso resgatar quando eu quiser? É só isso que eu quero saber. Então, o Will começou a resolver um problema de acesso que era muito claro, o impacto é gigantesco, a gente vem conseguindo resolver isso e a gente conseguiu criar uma vantagem competitiva, mas a nossa visão é transformar a relação que as pessoas têm com o seu banco, criando produtos financeiros para as pessoas. A gente quer mudar totalmente a forma como os produtos chegam para as pessoas. Então, obviamente, através disso, empoderá-las, auxiliando-as a tomar melhores decisões. Então, esses são os próximos passos que a gente vai dar. A gente não vai ser um banco de cartão de crédito, que hoje é o nosso principal produto, mas por isso que a gente está indo para investimentos, crédito pessoal, os produtos de conta digital estão se fortalecendo e cada vez mais tentando criar uma experiência positiva, uma relação melhor Uma com o curiosidade, cliente. o share de receita de vocês vem mais do cartão de crédito do que de carteira de crédito? No sentido... Como assim? Porque você tem duas vertentes de receita de banco, Receita né? financeira ou de serviços? Receita financeira. Então, a receita do desempenho da carteira de crédito que vocês têm vem mais do que a receita dos serviços do cartão de crédito? Vem mais da receita financeira em si, porque... Quando você cria um business de cartão de crédito, que é o principal, e você não cobra tarifa, é inevitável, a não ser que sua inadimplência seja zero, é inevitável que sua receita financeira seja maior do que sua receita de serviços, né? Então, num business de cartão de crédito, a gente tem as duas principais fontes de receita são receita financeira, que é o cliente que atrasa, o cliente que rotativo, o cliente que parcela a sua fatura. Isso é responsável por basicamente 70% das nossas receitas hoje. E a receita de serviço é um FII que a gente recebe por todo o volume transacionado, que é mais ou menos 1,5% do volume transacionado. Então, nos últimos 12 meses, a gente transacionou 6 bilhões de reais e a gente recebe 1,5% disso. Ano passado, se a gente pegar 2020, a gente faturou 500 milhões de reais entre receitas financeiras e receitas de serviço. E tivemos um volume de transação de 4,5 bilhões de reais. Então, ainda é mais representativo as receitas financeiras, mas isso é consequência do fato da gente ainda ser não monoproduto, que a gente tem uma conta digital, mas o único produto que gera receita para a companhia é o cartão de crédito. Então, isso é inevitável. Por isso, também, a gente está indo para
estamos indo para outros produtos, porque o cartão de crédito, a performance dele é muito dependente do ciclo econômico. Então, isso dita muito, na verdade... A batida do tambor, né? E a capacidade de a gente crescer, porque crescer em cima de inadimplência foi um business que funcionou muito para algumas empresas, mas você destrói valor crescer em cima de inadimplência, né? Então, se a gente vê que a inadimplência tem chance de aumentar, sem medo a gente corta crescimento. Sem medo, porque não faz sentido você destruir o valor da companhia assim. Mas sim, a relação de receitas ainda é muito mais financeira do que de serviços. Perfeito. Anota aí, ó. Essa nossa bola critiquei de elásticos hoje é uma bola de cristal. Vocês não vão... Pois é. Se você é um banco aí, como... dando sopa, se liga que o Will vai comprar vocês, hein? Ó, eu tô só observando. Como o Will tem uma avenida de crescimento pela frente, eu tenho absoluta certeza que talvez a gente sente nessa mesa aqui de novo para conversar Sem dúvida. sobre Vai ser um prazer. os novos voos. Eu não sei se eu um posso, prazer. eu não sei se eu vou poder te chamar de banqueiro lá. É verdade. Hoje eu tenho certeza. Você gosta de ser chamado de banqueiro ou não? Não. Mas, cara, brincadeiras à parte, a gente tem uma bola de plástico aqui, que é um ritual nosso, para você... Plástico, Plástico? elástico. É Falei elástico. plástico, desculpa. É que elástico é de plástico, né? O Não, elástico de borracha. Não, ô, louco. Diego, vamos... Tô viajando aqui. Então você coloca... O ritual você coloca um elástico na bola e você passa Mais a um fazer elo. parte do... É um elo, faz parte do nosso programa. Legal. É como se Critiquei. você estivesse fazendo automaticamente um depósito fiduciário a este programa. Bom, a bola é Exatamente. amarela, já parece com do Will, então tá Aí, ótimo. Ó, boa. Que legal. Olha, e o Quer nosso deixar ponto. O nosso e ponto. bater do ponto e já deixa um recado aí pra galera. Quem quiser saber um pouco mais. Redes sociais, como é que cadastra lá no banco, como é que Bateu o pede ponto crédito. aqui. É, ó. E aí esse aí... Ah, Esse aí você RH deixa hoje na não Galeria sai da triste. Fama ali. Galeria da Fama do Critiquei. Põe na frente aí de Você quem pode você... colocar para dar sorte no... É. O melhor que a gente tem aí é do Semenzato. Ele tá... É a piada com o melhor. É que ele fala isso em todo o programa, né? A gente vai eventualmente almoçar essa semana, então muito obrigado por ter vindo aqui apostado na gente também, então é muito legal. Deixa suas mídias, o recado final que você quer deixar pro público. Pô, legal. Sigam lá, @eu sou o Will Bank. É um projeto que tá só no começo. Temos uma ambição gigantesca de transformar o mercado. A nossa ambição não é de ser um participante do mercado. A gente não está aqui para criar um banco, digamos, pouco relevante. A gente quer realmente ser um dos maiores bancos do mercado. Mas temos muito trabalho a fazer ainda. Tem muito trabalho a fazer e eu, particularmente, não vou fazer isso sozinho. São todas as 1000 pessoas que nos auxiliam a construir essa empresa e esse propósito todo dia. Então é super legal poder compartilhar essa visão com todos eles hoje. E, pô, foi super legal estar aqui também. Muito Legal. obrigado Pô, que legal, pelo mano. convite. Super, super incrível a energia, conhecê-los. Bacana. Pô, vai ser um prazer voltar aqui ou inclusive Imagina, vocês a gente fazerem vai lá, a gente faz- versão trancoso. A gente faz essa negócio. Não, total. Extra trancoso. Faz um extra. Nós já Verão tá chegando, Nós hein? já temos uma equipe multidisciplinar que está trabalhando para que a gente possa fazer podcasts outside. Então, faremos em Trancoso a próxima, com certeza. Ai, muito que bom, legal, muito bom. que legal. E a galera também que tá assistindo a gente, amanhã também tem Critique aí, se liga, vem o Fernando Seabra, é um dos caras que já ajudaram a desenvolver mais de 40 mil empresas, né? Tá ali na Fiesp, também é anjo investidor, ali vai dar dica pra você como é que você começa a surgir na sua empresa. E vamos também terminar ajudando a comunidade. Então, Otis, procure aí um streamer que tiver com poucos viewers, começando, e vamos fazer um host para ele hoje. Porque também a gente tem que retribuir a comunidade, né? Que nos fortalece. Ah, claro, totalmente. Não, muito obrigado. Obrigado por aguentar as perguntas financeiro-filosóficas do Diegão, onde estava Inspirado. inspirado aqui. Eu terminei com uma gafe aqui, dizendo que a bola de plástico que é de elástico. De vez em quando eu tomo uns tilt, o tico não bate com o teco, mas vamos lá, né? É isso aí. Pô, valeu, galera. Deixa aí as sugestões para os nossos extras Critique também. São importantes. A gente vai tentar resolver sua dor dentro da nossa capacidade. Se for um problema financeiro, quem sabe a gente não fala aqui com o Will, a gente conecta os problemas com as soluções aqui. Muito obrigado, galera. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Valeu.